Você sabia que, segundo dados do Sebrae, mais de 10 milhões de negócios no Brasil são liderados por mulheres e boa parte delas são mães? O mais interessante é que muitas dessas empreendedoras iniciaram seus negócios para ter mais flexibilidade com os filhos. Essa busca por equilíbrio impulsionou um fenômeno chamado mompreneurship, que une maternidade e empreendedorismo. É a prova de que ser mãe e dona do próprio negócio não só é possível, como também pode ser uma grande vantagem competitiva. Nossa convidada de hoje tem uma história que representa a força e a resiliência de tantas mães brasileiras. Nascida e criada no Complexo do Alemão, ela é mãe solo, órfã de pai e mãe, e mesmo assim construiu uma carreira de sucesso após uma transição profissional aos 37 anos, em plena pandemia. Esse episódio é patrocinado pela Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos, divertidos, para tornar seus estudos mais criativos e sua própria criatividade. Siga @carta.d'amore no Insta. E esse episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde as suas ideias se transformam em imagens reais. Siga o @produtora.ideal no Instagram. Seja bem-vinda. Sejam vocês todos muito bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Obrigada, Mônica. Seja bem-vinda você também. Obrigada. Você que está assistindo a gente, aproveita, compartilha esse episódio com todas as mães empreendedoras que você conhece, porque esse episódio vai ter uma história mega inspiradora para qualquer mãe que pensa ou empreende, pensa em empreender ou empreende. Então, já compartilha esse episódio, se inscreve no nosso canal e acompanhe até o final. Dá um like, compartilha, joinha, tudo isso. Rose Santos, muito bem-vinda. Obrigada. E a gente tem aqui um presente para você, que mais uma vez a apresentadora vai abaixar para pegar o presente, porque não tem um negócio aqui, ó. Ai. Ó, para você. Da nossa patrocinadora. De um dos nossos patrocinadores, muito obrigada. que é a Carta d'Amore. Obrigada. Eu espero que você goste e aproveite muito o seu presente. Muito obrigada. Rose, conta pra gente, resumidamente, um pouquinho da sua história. Como que você chegou até o empreendedorismo? Então, vamos lá. Essa jornada, né, basicamente ela me escolheu, né? Eu não busquei isso. Como você bem falou aí na apresentação, e até me deu um nozinho na garganta, né? Órfã de pai e mãe, né? Eu não cheguei, assim, ao empreendedorismo. Eu nasci e cresci, né, numa das comunidades do Complexo do Alemão, né, na Alvorada, próxima à Praça do Samba, bem lá no alto. Eu tenho muito orgulho disso. E como filha de nordestinos, como uma menina, né, que nasceu e cresceu na favela, eu só sabia de uma coisa, que o máximo que eu podia para que as coisas fossem fazer para que as coisas fossem diferentes na minha vida era estudar. Então eu pensava assim, um dia eu vou fazer uma faculdade. Só que tudo isso era algo muito distante para mim, muito distante. A gente passa por muitas desconstruções, né? Eu com 43 anos, terminar o antigo segundo grau já era algo assim que me colocava numa posição muito diferenciada, né? Mas eu entendia que para eu ir além, eu precisava estudar mais. Então, nesse contexto, eu fiz uma faculdade, me formei, fiz uma pós-graduação, não me arrependo da minha formação acadêmica, porque ela nos abre muitas portas, faria novamente. Só que ainda não era isso que ia me levar para o próximo nível, né? Que era o nível que eu busco a cada dia, né? Qual foi a sua minha formação? Eu fiz faculdade de letras, fiz português, literatura, mas logo no primeiro período, nas primeiras aulas, né, eu me apaixonei por uma matéria muito específica, que foi literaturas africanas de língua portuguesa. Eu sempre amei a arte, né, a comunicação e tudo mais. E aí eu fui aluna de iniciação científica dessa matéria, porque eu me destaquei muito, né, e me especializei em discurso e argumentação. Olha, que maravilha! Mas a sala de aula, Mônica, eu gosto de desenvolver pessoas, eu amava, me comunico muito bem com adolescentes e com adultos. Isso eu constatei nos estágios que eu tive a oportunidade de fazer, mas ainda não era aquilo. Tá.
Ainda faltava. Faltava, mas, Uhum. mas a faculdade, ela me fez ter um emprego melhor. Um emprego que me dava um salário Uhum. que atendia as minhas expectativas, né? Que foi até nesse contexto que eu saí da comunidade, né? Eu me mudei aos 35 anos. Na verdade, eu fui jogada a ladeira abaixo. Tá. Porque, enfim, haviam muitas questões que me limitavam, né? Como é que eu ia manter uma Porque vida? você morava no tal lugar. Morava na casa que era dos meus pais. Ah. Meu pai ainda era vivo, mas não morava lá. Então, assim, meu pai nem os meus irmãos, eles não iam falar, sai daqui que eu quero essa casa. Tá, você Né? ficava lá Eu morando e morava eles lá. moravam em outros lugares. Isso, eu já morava lá com a minha filha, Uhum. né? Que a Maria nasceu bem no último período da minha faculdade, né? Ela foi na minha formatura com 7 meses. Que legal. Na minha faculdade aconteceu tudo, Mônica. Minha mãe adoeceu e faleceu. Né? Assim, a gente enfrentou um Nossa. câncer. Minha mãe, no alto dos 52 anos, descobrindo a vida, tinha voltado a estudar. Tava, assim, experimentando o que tinha de melhor para acontecer na vida dela. E ela adoeceu e faleceu em 6 meses. E as minhas professoras, enfim, não deixaram que eu trancasse. Minha mãe também achava que não. E a gente ali na jornada. E faltando 10 dias para fazer 1 ano que a minha mãe havia falecido, eu descobri que estava grávida da Maria. E eu havia terminado o relacionamento. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha formação, porque, Sim. poxa, É. foi um treinamento Foi. quase que de guerra, né? Foi. E você ainda conseguir se destacar. Foi assim. vencedora. Sim. É. Você se recorda essa data, mais ou menos? Do Esse quê? ano? Esse ano que você concluiu? A faculdade? Isso. Claro, eu concluí a faculdade em 2012. Tá. Só Quando pra gente ter aqui uma ideia cronológica do eu que você vai contar. entreguei o meu trabalho de conclusão de curso faltando 1 semana para eu ter neném. E eu voltei no semestre seguinte para fazer, por exemplo, umas 2 matérias assim que não tinham peso. Tinha um peso por ser matéria, mas era algo do tipo empreendedorismo. Uhum. Tinha empreendedorismo, mas assim, era algo que a gente não dava. período. Que a gente não dava nenhum pingo de importância, ainda era online, né? A minha naquela também. transição. E aí eu concluí em 2012, é uma data que marca, e a minha formatura foi em março de 2013, que eu já emendei na pós, porque como eu tinha a bolsa da iniciação científica, minha professora manteve para que eu pudesse fazer a minha pós-graduação, Aham. né? Então eu terminei em 2012, foi quando eu concluí. Mas fiquei batendo cabeça, né? Eu achava, assim, eu tinha muita limitação, muita. Uma delas, assim, eu recusei coisas que teriam dado outro curso para minha vida, como, Uhum. por exemplo, um mestrado profissional em desenvolvimento local, porque eu criei uma situação na minha cabeça que eu não era capaz de fazer tudo aquilo lá que o mestrado fazia, mas a minha professora fazia a ponte para que eu pudesse fazer vários trabalhos de alunos que não conseguiam fazer os seus trabalhos, né? E eles estruturavam, né, na formatação. Eu fazia os trabalhos deles, mas eu não entendia que eu era capaz de fazer o meu. Olha que loucura. Muita. E na Um ocasião, bloqueio. Uma crença muito na grande. ocasião, né, eu trabalhava numa empresa que eu sou muito grata, eu trabalhei 9 anos nessa empresa, Uhum. já Ilha Descartáveis, né, assim, a dona dessa empresa, ela me formou a profissional de vendas que hoje eu sou, até como empreendedora, ela lapidou, né, ela falava assim pra mim, ai, dona Ana, minha professora falou que ia me dar a bolsa do mestrado, que eu podia fazer a prova, porque os professores já comentavam entre si. Olha, tá na cara que foi a Rosenilda que fez o trabalho. Porque o aluno gaguejava na apresentação, pegava o microfone, explicava. Ai, você vai fazer e tal. Aí eu, não posso, porque eu trabalho, o mestrado é na sexta o dia inteiro. Aí a minha ex-patroa falava assim, ué, você precisa do quê? Você precisa da sexta? Então você vai na sexta. Você não vai trabalhar na sexta. Você vai fazer o mestrado. Ela me incentivava muito, me empurrava para frente mesmo. Mas eu não via que eu era capaz, né? Então, ainda não era aquilo, porque, pô, pensa bem, o que o mestrado ia fazer comigo? Ia me colocar em outro nível, né? Ia abrir portas. Ia me dar uma excelente hora-aula, mas ainda não era aquilo. E aí eu fiquei desempregada. Mas você fez? Não fiz. Não fiz nem a fez? prova. E Ah, recentemente, tá. acho que há 1 ano atrás, conversando com essa professora aqui, ela é madrinha da minha filha, porque eles me acolheram, me ajudaram muito. No período que você passou por Muito, poucos. muito. Minha filha Maria, em homenagem à minha fé, né? Eu sou católica praticante, então a minha filha Maria, em homenagem à minha fé, a minha mãe e a professora Geralda, que é a Maria Geralda. Né? Assim, são mulheres que me inspiraram muito. Então ainda não era aquilo. Eu saí dessa empresa da JAI e passei para uma empresa bacana. Eu ia ganhar mais. Aí ali
Naquele contexto, eu falei, pô, eu já vou conseguir sair do morro, porque eu sofria muito com os tiroteios. É. Muito, muito, muito. Eu sentia um medo, eu nasci e cresci ali, mas eu nunca me adaptei. Assim, eu passei maus bocados, eu Uhum. sentia muito medo. E aí, aquela oportunidade ia ser uma mudança de vida, a primeira grande mudança de vida. Por quê? Quando a Maria nasceu, a minha mãe já havia falecido, meu pai morava em outro município, a minha irmã tinha as minhas sobrinhas na idade mais ou menos de 10, 13 ou 12 e 14, por aí, né? E estava começando a trabalhar, tinha outras demandas também, então eu fiquei muito só, né? Uhum. Na metade dos 30 anos, começando aí a amadurecer, porque hoje eu olho para mim com 43 anos e eu penso assim, gente, quando a minha mãe morreu, no final dos meus 28 anos, eu era muito, muito, muito boba, sabe? Então, quando a minha filha nasceu, eu não sabia nem trocar uma fralda, sabe? Então, foi muito complicado. Eu Mas você voltei- aprendeu muita coisa na marra, né? Não, eu nasci... É assim, quando a minha mãe morreu, Mônica, eu morri filha. Eu Uhum. morri filha. No dia 17 de novembro, né, de 2010, eu morri filha. Quando a Maria nasce, em 27 de 6 de 2012, ali nasce uma mãe. Eu Uhum. tive suporte de colegas minhas da faculdade, a minha amiga É. da faculdade na época, né? Infelizmente, hoje a gente nem tem acesso, acho uma pena. Mas ela se mudou para minha casa, sabe? Ela ficou 30 dias na minha casa. Te dando aquele apoio. Eu não conseguia É. vestir um body na minha filha, porque eu achava que eu ia machucar a cabeça dela. E ela não nasceu um bebê pequeno, sabe? Uhum. Banho, essas coisas, assim. Logo no primeiro momento eu tive esse suporte, né? Nasci mãe ali na marra mesmo. E o primeiro grande desafio da minha maternidade foi com quem que a Maria vai ficar tão bebê. É verdade. Né? Eu sentia muitos medos, muitos. E olha que eu não fui mãe tão jovenzinha, né? Mas levando em conta a questão da maturidade, né, que eu relatei aqui agora. E são preocupações normais mesmo, né? Porque a gente vai entregar Sim, o bebê, a gente tem que ter sim, muita confiança nessas pessoas. sim, sim. Mas o que acontece? Bem perto de onde eu morava, tinha uma. Tinha, não tem, né? Uma senhora, né, a Graça, que ela era minha vizinha desde que eu era pequena e eu achava a Graça o máximo, porque a Graça fazia ginástica. Assim, eu achava o máximo. Você imagina? A Graça fazia ginástica, né? Eu via ela passando pra academia, né? Enfim. E a Graça foi mãe já com uma certa idade. De uma menina que cresceu junto com as minhas sobrinhas. E é muito engraçado que a Lohane falava assim: eu queria muito ter uma irmã, mas eu não posso porque minha mãe é velha, meu pai é velho. Ela sempre falava isso. Muito tímida, ela foi crescendo e ela ficou ali naquele contexto junto comigo, na mesma proporção que as minhas sobrinhas, né? Eu tenho duas sobrinhas mais velhas, tenho os menores, e ela, né, que é a minha sobrinha mais velha, nasceu no início do ano, ela em janeiro e ela em agosto. E o sonho da vida da Lohane era ter um irmão, uma irmã. Que é a filha dela. Que é a filha da Graça, Tá. dessa senhora. Uhum. Então, quando eu fiquei grávida, né, e eu fui muito presente na vida da Lohane, né, eu arrancava os dentes dela, eu fazia os penteados dela, ela dava um trabalho pra mãe dela, tipo assim, ela escolhia as roupas mais esquisitas, e ninguém fazia ela mudar de ideia. Mas se eu chegasse, só olhasse pra ela, tá feio, vamos tirar, vamos botar essa. E hoje é curioso que hoje ela com 27 anos, já tem um companheiro e tal, mas continua uma moça muito tímida. Ocasionalmente, eu recebo uma mensagem de uma foto dela. Ela, o que você achou dessa roupa? Sabe? Tipo, ainda tem essa... E Uma aí, ligação. quando essa minha amiga que ficou comigo, ela trabalhava, na época, na Alfabeto, no Nova América. Então, ela saía para trabalhar, eu ficava sozinha com a Maria, né? E ela, quando chegava da escola, ela corria para minha casa. Ela tinha 14 anos, 13 para 14. Ela ia fazer 14. Ela corria pra minha casa. Aí ela varria a casa pra mim. Se Te tivesse dava uma uma mocinha. mão. Aí pra quê? Qual era a recompensa dela? Fica com a Maria. Ficava a Maria. Que barato. E aí o que aconteceu? Maria nasceu nas férias. Em agosto eu Aham. tinha que voltar pelo menos 2 vezes. Era 2 vezes na semana. E aí, quando eu voltei a trabalhar, ela fez o pedido de $1 milhão pra mãe dela. Mãe, por favor, não deixa ela deixar a Maria com ninguém. Vamos ficar com a Maria? E a casa estava em obra. Maria vai ficar doente. Maria começou a ter rinite depois de 9 anos. E aí eles ficaram com a Maria para mim, né? A Graça, o marido da Graça, o Bernardo, o pai da Maria é estrangeiro, Mônica. Então, por mais que a gente tenha uma relação muito amistosa, a Maria viu o pai pessoalmente em junho do ano passado, né? Nossa. É que repercutiu muito na minha, porque eles são iguais. A Maria só tem os olhos, eles andam iguais, eles têm os mesmos trejeitos. Então, quando as pessoas viram os dois na internet, não é possível, só pode ser. Era ele mesmo.
E aí, o que acontece? A Maria cresce, chamando o marido da Graça de pai, Uma figura paterna dela. É. chamando a Graça de mãe Graça. Então, eu sou a mãe, a Aham. Graça é a mãe Graça. O pai dela, que vive em Moçambique, é o pai Francisco, e o pai é o Bernardo. E quem é a Lohane aí nesse A contexto, né? irmã, A Lohane é a irmã. a irmã que ela queria ter, ela achou na Maria. E isso é tão intenso, tão real. E aí, o que Até hoje, Rose? Até hoje. A Maria, ela não faz nada, ela precisa da validação. Para você ter uma ideia, a Lohane consagrou a Maria Nossa Senhora com 3 anos. A Maria chama ela de Dinda, Dinda, e ela não batizou. Não é de batismo, é de A consagração. minha sobrinha, que é a madrinha, ela não tem esse relacionamento próximo. Mas a Dinda, tudo ela resolve com a Dinda, ela... Qual a diferença mesmo de idade? Da Lohane pra ela? Isso. A Lohane tem 26, vai fazer 27 em agosto, a Maria tem 13. Vai fazer 13, né? E tudo ela resolve com a Dinda. Aí eu falo pra Lohane, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas orações, né? Porque você ainda deseja ter um irmão, ela, Deus me livre, a Maria curou todos os meus traumas, né? E a minha filha coroinha, e quando ela recebeu a veste, ela escolheu como padrinho o Bernardo, que é o papai, e a Lohane. Aí, Maria, vai chegar aí teu crisma. Vou querer minha Dinda mesmo. Sabe, tipo, ela não... E ela fala, ela desde pequena ela já desenhava. Ela, e a Graça, o Bernardo, a Lohane, a tia Maria, o vovô que morava, né, na casa que faleceu, ela sente muita falta. Então, assim, eles viraram a família dela junto comigo. Isso foi muito importante, né? Mas, Mônica, não eliminou muitos dos desafios de uma maternidade solo. Por quê? Eu tinha um compromisso financeiro com eles, né? Que obviamente não paga, né? Porque você vê o Bernardo, ele tem acho que 67, 68 anos, tem o cabelo branco. Ele ia em todos os eventos da escolinha, as crianças zoavam ela, falavam assim: Maria, se eu vou, ela, gente, ele tem o cabelo branquinho assim, mas ele é o meu pai. E ela fala hoje, mas e o seu pai? Ela fala assim: deixa eu te pedir uma gentileza, não compara o meu pai com ninguém. Sabe, ela tem uma relação com ele, assim. E a Lohane brinca, né? Fala que a Maria é a filha que a mãe dela pediu a Deus. Porque a Graça é católica fervorosa, a Lohane fez primeira comunhão, fez o crisma, mas deixou tudo pra lá. Maria, coroinha. A Maria fez primeira comunhão, coroinha. Maria vive enfiada dentro da igreja. E a Maria conversa com a Graça sobre... estrutura de fé e tal, tem uma visão que nem eu ofereci isso pra ela, né? Então, assim, a Maria faz teatro, a Lohane é tímida, a Maria ia se apresentar nos cantos, dançava, a Lohane não dança, e ela brinca, ela fala assim, Maria, a filha que a minha mãe sempre sonhou, né? A filha que a minha mãe pediu a Deus. E nem pode reclamar porque pediu uma irmã. Então... E ela fala, a Maria curou todos os meus traumas, porque... pai, faz isso pra mim. Aí ele não, se fosse pra Maria, isso eu fazia. E a Maria pede e fala, viu? É coisa de irmão mesmo. E nessa época eu era CLT. E eu tinha responsabilidade financeira, obviamente, né, com essa família. Tudo era muito difícil, então eu continuei nessa odisseia de mudança de vida. Como eu falei anteriormente, eu saí dessa empresa da JAI, que eu amava, eu saí porque eu tinha uma oportunidade melhor. E quando eu fui para essa oportunidade melhor, eu fui fazer um trabalho muito legal. Aí eu comecei a me conectar com o que de fato eu gosto de fazer, que é a questão do desenvolvimento de pessoas, né? E aí eu fechei uma consultoria com uma empresa que me chamou para recrutar e formar o time de vendas deles lá, de assistente e tal. Fiz todo o trabalho. Quando eu entreguei, a gerente falou assim pra mim, olha, a gente queria que você ficasse aqui e liderasse esse time. E aí me fez uma proposta salarial muito boa. Na minha cabeça só funcionava assim. Agora eu consigo sair do morro, por quê? Eu vou sair de lá, vou conseguir pagar uma creche para minha filha, porque eu não posso tirar a Maria daquele cenário e não oferecer algo que vai me trazer a tranquilidade que eu tenho, sabendo que a minha filha tá ali naquele núcleo familiar, né? E aí eu fui e aceitei. A mulher ficou comigo, pedi demissão, de onde estava tudo bem. Ela ficou comigo 1 mês. E quando ela foi fazer o meu pagamento, ela falou pra mim, olha, eu queria te pedir desculpas, mas eu não vou ter condições de cumprir com o que eu combinei com você e não vai dar mais pra ficar contigo. Assim, eu tinha acabado de gastar tudo. Você pediu demissão. Eu tinha, na época, uma reserva financeira e eu tinha investido tudo na primeira festinha que eu fiz pra minha filha. Foi de 3 anos. Eu fiz uma festa pra Maria.
E eu fiquei num nível de humilhação, Mônica, tão grande. Eu saí de lá, eu fiquei vagando. A empresa era em Bom Sucesso, na Praça das Nações. Eu fiquei vagando. E eu fiquei uma semana saindo de casa como se eu fosse trabalhar com o computador. Aí eu ia para a biblioteca da Uniswan, ficava lá mandando currículo, mandando muito currículo. Eu não tinha força para pedir ajuda. Por quê? Como que eu ia explicar para as pessoas que eu tinha acabado de fazer uma festa? Na ocasião, meu pai também estava internado, tinha feito uma cirurgia. Era alguém que eu poderia ter desabafado e que me daria um apoio sem julgamento, né? Porque essa parte do empreendedorismo eu puxo 100% do meu pai. Então, ele não ia, por eu ter tentado, meu pai não ia me julgar porque eu tentei. E eu não conseguia falar. Só que esse deserto, ele se estendeu, né? Eu achava que eu era uma profissional cobiçada naquela época, naquele segmento, porque foi tudo muito rápido, né? E não, eu entrei aí num deserto de 4 meses, engordei quase 30 quilos nessa ocasião. E eu tinha tal bolsa ainda, né, que eu repassava para a Graça, porque eu não podia não pagar ela, né, meu compromisso com ela. Porque o que eu ia fazer depois com a minha filha? Como que eu ia fazer, né? Eu ficava reprovada em processos seletivos de nível ensino ensino médio. Eu reprovava em processo seletivo de nível médio em língua portuguesa. Porque a sua cabeça Não te deixava. Não me deixava em hipótese nenhuma. E assim eu fiquei 4 meses desempregada. Eu ficava basicamente à disposição assim Esses 4 meses você fingia que estava indo Não, trabalhar? eu fiquei fazendo isso durante uma semana até eu contar. Porque eu precisava, eu sabia que eu ia precisar de ajuda, né? E nessa época também a minha professora da faculdade, ela me ajudava muito, assim, me indicando para as pessoas para eu fazer pequenos trabalhos. E como eu não sabia cobrar, ela falava, olha, você precisa fazer essa pesquisa tal, tal, tal. Eu tenho uma pessoa de confiança que vai fazer essa pesquisa com a excelência que você precisa entregar. E você vai pagar tanto para essa pessoa. Ela já fazia... Ela fechava todo o negócio. Foi um período muito frutífero para mim, assim, em termos de conhecimento, porque eu estudava, mas parecia tudo muito utópico, né? Você ganhar dinheiro estudando, sabe? O merecimento é tão baixo que você não entende que você pode usar a sua principal habilidade. E nessa ocasião eu negligenciava muito, muito, muito meu talento natural, que é a habilidade que eu tenho de me comunicar, consequentemente, de fazer vendas e estabelecer relações, relações duradouras, né? Assim, eu consigo estabelecer relações ao longo do tempo, né? De confiança, né? As pessoas confiam ao longo do tempo em fazer negócios comigo. E aí eu, desempregada, procurando muito, 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 consegui uma vaga num processo seletivo pro Senac. 30 pessoas, 2 vagas. Uma em Madureira e outra, acho que em Jacarepaguá, algo assim. Eu tava tão descrente em mim, sabe? Era ensino médio, aí já começaram falando, mas você tem isso, você tem muita qualificação, porque era pro cargo mais raso do Senac, assim, era o mais raso no sentido de, numa escala, né? Era para ser assistente de vendas, para ficar fazendo as matrículas e tudo mais. Fiz a primeira entrevista, passei, fiquei muito atraída, mas ninguém falava para mim quanto que eu ia ganhar, né? Mas muitos benefícios, né? Então, eu fiquei muito atraída. E aí, fui fazendo todo o processo, né? E ao longo do processo eu descobri que a moça que era supervisora era vizinha da minha madrinha. Aí eu falei com a minha madrinha, eu falei assim, poxa, Cris, vê se você consegue dar uma força. Ela, o filho dela é amigo da minha filha, eu vou falar com ela, olha, a minha filha é brilhante, o nome dela é Rosenilda, sabe? Enfim, mas não adiantou muita coisa não, porque no Senac, assim, o processo seletivo é muito rigoroso. E eu não... Na minha mente, era praticamente impossível ter aquela vaga. Enfim, fui até o fim e o impossível aconteceu, eu fui contratada pelo Senac. E no dia que eu fui contratada, mas no dia mesmo, eu desci da sede no centro, com a minha carteira na mão. Cena de filme mesmo, minhas costas arrastando assim no chão. Eu chorei tanto com a minha carteira, porque ali eu descobri quanto que eu ia ganhar. E eu nunca havia ganhado aquilo na minha vida. Eu sempre trabalhei com vendas, profissional de vendas, ele sempre tem uma remuneração diferente dos demais profissionais. E o meu salário lá na carteira, R$1.020. Caraca. A conta básica, o ano era 2015, para você se situar, né? E a minha conta, eu só pensava assim, na época eu pagava R$400 para Graça, eu só falava assim, meu Deus, eu vou pagar R$400, eu vou ficar com 600. E assim, eu fui tomada por uma angústia tão grande, meu telefone tocou. Era o RH
da Melhoramentos Papéis, a Sei. Natural Paper, que era Aham. representante exclusiva da Melhoramentos aqui no Rio, me convidando para uma entrevista. Eu recusei, porque eu falei, não, eu não posso ir. Eu acabei de pegar minha carteira, né? Eu Ué. vinha de 4 meses, tudo dando errado. Você não quis Eu arriscar. não quis arriscar, eu tive que ir. E eu pegava lá no Senac, eu ia trabalhar sábado, fazia anos que eu não trabalhava sábado. E só que na minha cabeça, eu só pensava assim, é só por um tempo. É só por um tempo. E eu tinha bons benefícios, então por mais que eu ficasse muito restrita financeiramente, não nos faltava comida, nós tínhamos um plano de saúde. E assim, na minha cabeça eu pensava assim, eu tô aqui no Senac, o Senac trabalha muito forte nos valores do Senac, né? Isso fez muita diferença para mim, trabalhar numa empresa que leva tão a que abre sério portas, né? missão, visão, valores. No primeiro dia, assim, se tiver qualquer ação acontecendo no Senac, porque já era uma empresa, é uma empresa de porte familiar, é uma estrutura diferente. Aí você chega numa empresa igual o Senac, que na empresa de porte familiar, eu trabalhei lá 9 anos. Eu saí de lá 9 anos, para algumas pessoas eu ainda era nova ali, sabe, 9 anos. Acontece muito isso. No Senac, não. No primeiro dia no Senac, você faz parte do time 1, sabe? Eles te abraçam mesmo. Aham. Eu falei, eu vou dar o meu melhor aqui. Aí eu ia trabalhar, assim, vestida. E foram muitos desafios, porque na minha equipe, as pessoas que tinham nível superior eram a minha supervisora e a minha gerente. A minha supervisora, toda vez que tinha que me dar um feedback, ela falava, olha, eu sei que você tem faculdade, que você tem pós-graduação, que ela não tinha, minha gerente já Aham. tinha. Então, ela sempre trazia aquilo, e eu, não, eu só Tá queria, bom. Né? sabe, e assim, eu fiquei ali naquele estigma, sabe, tudo era porque passou, e aí eu fui lá no Senac, a gerente do Senac, né, a gerente geral, né, a Emilena, ela tinha feito bariátrica, e eu tava muito gordinha, muito, muito. E eu tinha o plano, a Emilena falou, não, você vai no meu médico. Na ocasião, a minha gerente, ela não queria que eu fosse. Que ela falou uma coisa pra mim, e depois isso fez muito sentido. Ela falou assim, não quero porque você vai descobrir que o seu problema não é a gordura. E realmente ela tinha razão. Naquele primeiro momento, você fica querendo mandar a pessoa dar uma volta num lugar diferenciado, né? Isso. Mas ela tinha razão, né? Porém, ela não podia tirar de mim o direito que eu tinha, né? E a Emiliana me incentivou. Essa época você achava que mexia na sua autoestima? Completamente, porque olha, quando eu fui contratada pelo Senac, eu lembro que também foi a primeira vez que eu fui a Aparecida com a Maria, e eu só tinha R$ 50. Eu não tenho uma foto desse dia, mas eu lembro como eu estava vestida, sabe? Nossa, assim, a minha autoestima estava tão destruída que eu achava assim que eu não seria. Eu lembro da oração que eu fiz. Eu falei assim, meu Deus, eu sei Em que tem Aparecida? eu sei que lá tem outras pessoas, sabe? Mas assim, era uma oração assim de tanta incapacidade, assim, Você não eu quero ser confiava mais melhor. em você, né? Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas eu preciso tanto dessa oportunidade. Eu estava muito machucada por aquele período, com uma criança pequena, né? E aí eu passou o tempo, lá no Senac, a Emilena, Emilena, você vai ver esse podcast, né? Ela vai lembrar disso. A Emilena criou um prêmio para me entregar. Que ela era destaque em alguma coisa. Eu lembro que ela me deu uma bolsa cheia de presente de pessoas que tinham conexões com o Senac, de fornecedores, coisas assim. Que era assim, não lembro se foi funcionário de destaque, porque o PDV, que era o lugar que eu ficava, virou meu palco, sabe, assim? A Thaís, que era a gerente na época, ela pedia pra gente estudar os cursos. Você sentava na minha frente, eu falava pra você do curso de estética e eu acredito na metodologia do Senac, que é o aprender fazendo. Qual era o meu objetivo? Ir pra secretaria. Sair dali e subir, porque a secretaria tá mais próxima da minha formação. Quem sabe um dia eu não ia dar uma aula lá, sei lá, sabe? Você tinha isso em mente, que você Porque queria um dos valores do Senac... subir. Um dos valores do Senac é a meritocracia. Então, eu tinha, né? Então, assim, a Thaís brincava, falava, Rosine, então parece que tu tá na Disney dos cursos. No meu horário de almoço, Você tava lá falando eu ia com as fazer pessoas. podologia. Eu fiquei 11 meses no Senac. Eu fui jurada no curso de bartender. Eu me inscrevi no programa Senac de gratuidade, fiz inglês básico. Aí Você aproveitou seu tempo lá. Aproveitei. Fiz do limão uma limonada, né? E aí eu fui fazer a redução de estômago, dia 31/8 de 2016. E vai fazer. Fui.
Quando eu chego do hospital mesmo, Hum. chegando do hospital, entrando na casa da minha madrinha que ficou comigo, meu telefone toca. Quem era? O RH da Melhoramentos, novamente. Com uma proposta Nossa. agressiva. Lembra que lá no Senac eu ganhava 1.020? Uhum. Então, assim, Rosenilda, a gente tem uma... Naquela ligação anterior, eles falaram Eu nem quanto que você deixei falar. não quero saber, não tenho vou raiva de sair. quem sabe. Isso, pronto. E aí era, então, a funcionária lá do RH, a dona Sandra, me ligou, ela falou, aí eu, mas qual a proposta, né? Perguntei, falei que eu acabei de vir. Ah, quando é que você pode? Falei, eu vou tirar os pontos tal dia, porque eu fiquei 15 dias mesmo afastada, fui fazer a entrevista. Aí chegou lá, olha, a gente tem aqui um salário para te oferecer de R$ 4.997. Eu lembro desse número, eu falo assim com essa ênfase, né? 4.000, porque eles me colocaram já como uma vendedora sênior, porque tinha essa classificação. Uhum. Mas os benefícios e tudo mais, você teria que ter carro e ter habilitação. Eu não tinha habilitação ainda, muito menos carro. E ainda morava lá no Alto do Alemão. E aí, eles fizeram uma proposta. Obviamente, eu falei, não, eu não posso ter medo de não tentar, porque eu não estou num território estranho, eu não cheguei lá por acaso, né? Os donos, né, da representação aqui no Rio, eles eram padrinhos, né? O seu Jorge, que já faleceu, e a dona Léa eram padrinhos de um dos meus melhores amigos da vida, que é padre. E foi ele quem Padre falou. Vitor? Não, é o padre Marcos, é o meu amigo que está lá nos Estados Unidos. E aí Marcos falou, olha, Foi minha o amiga, Marcos que fez esse meu link? amigo que fez essa conexão. Foi. Meu amigo da vida, né? É. E aí eu não estava indo para um território estranho. Então eu voltei da cirurgia e fui imediatamente falar com a Milena, né? Aí eu falei, Milena, eu queria conversar Acabou com sua você. licença, Voltei a trabalhar. voltou. Fui lá e falei, Milena, eu queria falar com você. Aconteceu isso, isso e isso. Eu recebi uma proposta da Milena muito Profissional. visionária. Assim, ela falou assim pra mim, você sabia que você demorou muito? Você demorou muito. Já era pra você ter ido. E todas as reclamações que eu ouvia de você, por conta da sua desenvoltura, por causa da forma como você fala, eu sempre falava, volta e vai aprender a liderar uma estrela. Essa menina é uma estrela, ela brilha. Não tem nada de errado com ela. Volta, vai aprender a liderar uma estrela, ela é diferente. E você demorou muito. Ela fala assim pra mim, você demorou muito. Vai brilhar, cara. E recentemente você teve lá de novo, né? Eu vou contar como é que eu voltei pra lá, que a Natália foi lá e eu fiquei muito emocionada. E aí eu fui pra Melhoramentos pra ganhar esse salário. Quando eu comecei lá, que começaram as histórias de tiroteio, tal. E lá na Melhoramentos, além de vender, eu cuidava do centro. O centro, na época, ele era dividido em duas partes. O centro 1 e o 2, que é dividido pela Rio Branco. Eu fiquei no centro 2, depois eu fui pro centro 1, que é onde estão as maiores empresas. Tá. As transmissoras, enfim. E eles também, se valendo da minha formação acadêmica, começaram a me colocar responsável pelo treinamento de materiais. Eu falei, bom, se vocês me escolheram pela minha formação acadêmica, eu vou trazer a academia para o treinamento. Então, eu comecei a ensinar discurso e argumentação até chegar em falar de produto, porque eu acredito muito que o conhecimento, ele te deixa muito capaz, ele te empodera muito, né? E aí, só que passou um tempo, eles começaram a fazer vários cortes. Nesses cortes, eu fui mandada embora. Eu tive que sair do morro quando eu fui trabalhar lá, né? Então, nesse contexto é que eu desço. Né? Na ocasião, eles até me ajudaram a achar uma casa, me viabilizaram, facilitaram o que eles puderam para que eu saísse. Mas imagina, minha despesa ficou muito alta, né? A Maria foi para uma escola integral, ela sai da Casa da Graça. Eles sofrem um luto, literalmente. Né? Assim, Então, assim, a gente até hoje mantém uma rotina de... Ontem mesmo eles foram almoçar comigo na minha casa. Então, quando eles não vão, a Maria vai, né? Porque eles sofreram um luto. Mas a criança se adapta muito facilmente. Não foi diferente com ela. Ela se adaptou, graças a Deus. Então, isso pra mim foi um facilitador. Só que quando eu sou mandada embora, eu tô com uma despesa altíssima de aluguel. De vida. Escola, você pagava também, A escola era na rua que eu morava. Então, ali eu comecei a ter que... Eu não podia tirar a Maria daquela escola. Aí fui para uma casa, saí de lá, fui para uma casa mais barata, mas como que eu ia conseguir um outro emprego com aquela realidade financeira? Eu fui para o concorrente, para a Santer, mas era uma distribuidora muito menor, com uma política diferente.
E aí, eu tentei empreender fazendo marketing multinível com a Herbalife. Uhum. Que eu amo os produtos, mas eu demandava um investimento. Não funcionou, porque eu não tinha grana para investir. Me desenvolvi até um certo tempo, mas não tinha aquela grana para estar investindo. Mas isso me conectou a pessoas. Trabalhando na Santer, eu também continuei no centro. Eu frequentava um espaço de vida saudável para tomar shake. Lá eu conheci a Lia, Mas esse espaço já era dessa outra empresa, né? da Que você tá- Herbalife. Isso. Aí vendendo o Santer, eu ia lá tomar o shake, porque meus clientes estavam ali naquele eixo, né? Uhum. E aí, lá nesse espaço da Lia, eu conheci algumas pessoas. E é assim mesmo que começa a minha jornada do empreendedorismo. Eu mudei de casa, fui para uma casa mais inferior. Sobrava mês, faltava salário, né? Eu Sim. só conseguia pagar o aluguel, a escola da Maria e comprar a comida. Contadinho. Não dava. E assim, esse pessoal lá do espaço, a Lia me pegou como uma filha, que tem uma filha da idade dela, ela comprava muitas coisas para Maria, comprava roupa. A professora Geralda continuava me ajudando, assim, como dava, né? Enfim. E lá eu conheci um senhor chamado Eliezer. Eu mostrando os produtos da Santer, né? Eu, Lia, vamos botar aqui. Aí eu falando com uma outra moça, com a Isabel. Isabel, vamos levar pra tua ótica, né? Colocar um papel higiênico de qualidade lá, um papel toalha, dura mais se você botar um bom e tal. Um dia o Eliezer falou assim pra mim, Rose, eu vejo você falando tão bem desses produtos que você vende. Sabe, você ajuda ali aqui com um shake, você fala tão bem. Você fez faculdade? Eu falei, fiz. Ele, você é que nem eu. A vida inteira tu trabalhou com vendas, mas fez uma formação acadêmica, mas não trabalha. Eu falei assim, é isso. Você tinha que ir lá na minha corretora, lá na corretora que eu trabalho, falar com o meu supervisor. Aí eu, mas é o quê? Ele, plano de saúde. Eu, não, esse negócio de, não é carteira assinada, não é carteira assinada e tal. Aí ele falou, não, mas deixa eu te explicar. Ele teve maior paciência comigo. Ele, deixa eu te explicar, você vai ter que estudar o produto. Primeiro você vai estudar. Você aprendeu, você vai começar a vender porque você estudou. E o meu supervisor é novo, cara, ele tá formando a equipe, ele vai te dar uma força. Aí eu falei, tá bom, vou lá, me manda o endereço. Ele me deu o endereço, mas eu deixei pra lá, não fui. Passaram-se uns 3 meses, o meu comissionamento mudou, meu salário diminuiu mais ainda. Eu tava ganhando R$1.800. Nossa! R$1.800. 2019. 2019. E aí eu fiquei de férias em outubro de 2019. E eu não tive opção, entendeu? Aí eu fui lá, aí falei com ele, Eliezer, eu ainda posso ir lá? Conversa, como é que é o nome do seu supervisor? Ele é Alexandre Esteves. Você vai lá. Aí me ligou, Rose, já falei aqui com o Esteves, ele tá te esperando. Aí me arrumei melhorzinha, né? Fui lá conversar, a bolsa aqui assim, né? Meio, né? Tímida. Muito receio. Com medo, na verdade, né? Eu não me considero uma mulher tímida, eu tava com muito receio. E fui, aí o Esteves me contou aquela história, né? Que o Esteves é super vendedor. Aí ele me contou que o nome da equipe dele era Constelação. E que se eu quisesse, ele ia me ajudar a fazer minha estrela brilhar. Eu falei, Mas eu levei fé, dada a credibilidade da pessoa que me convidou, entendeu? Tá. Ele vivia daquilo, né? O Eliezer, aí eu comecei aí. Falei pra ele, olha... Ele também fazia parte da equipe? Fazia. Eu falei assim, eu não consigo vir agora. Mas mês que vem eu vou estar de férias. E aí eu consigo vir de segunda a sexta para os seus treinamentos. E em outubro eu já fiz a minha primeira venda, né? Eu já fiz a minha primeira venda em outubro, que foi pro filho de uma moça que era minha aluna. E quando eu fui morar nessa outra casa, eu consegui colocar a Maria no balé, Baby Class. E eu tinha feito um curso de instrutora de zumba, porque eu sempre gostei de dançar. Ai, também adoro. Aí a dona da academia falou assim, eu vi no seu Facebook que você fez o curso da zumba. Poxa, vem dar aula pra gente. Olha. Aí eu, ai meu Deus, mas eu fui. E minha turminha bombava. Com isso a Maria ganhou bolsa, né? E eu virei, tipo, parte da família. Que maravilha. E aí assim, eu falei, não, eu vou. Aí a minha aluna da zumba... Ela fez o plano, o primeiro plano foi pro filho dela. Porque eu comecei a vender escondido. Mas então, peraí. Você você estava de férias Isso. de uma outra empresa. Isso, que eu era CLT. Isso, você pegou suas férias para fazer um treinamento, para saber no que aquilo ia dar. E nessas férias você também começou a dar aula de zumba. Não, antes um pouco dessas férias eu já estava dando as aulas de zumba, porque eu já tinha me mudado.
Tá, aí você aproveitou as pessoas da sua aula de Zumba. Na verdade, eu não aproveitei. Eu comecei a falar para as pessoas que agora Que eu também você- estava trabalhando com planos de saúde e planos odontológicos. Gente, olha só, tá vendo? E Boca a nesse boca. primeiro momento, foi algo muito velado. Porque eu comecei a me sentir muito mal, porque eu tava Claro. roubando a hora, né? Imagina. É, Só você que aí, tava contratada ainda. isso, eu comecei a fazer os treinamentos, e aí eu fechei minha primeira venda. E eu lembro dos meus 3 primeiros clientes, né? Aham. Que foi o filho dessa moça, né? Da Lili. Que é a minha cliente até hoje, que abençoa a minha vida com muitas indicações, né? Olha que maravilha. E a segunda foi uma senhora, que por acaso eu vou fazer o plano dela por esses dias, que ela saiu da empresa, aposentou, que a compradora me indicou. Ela falou, olha, eu tô falando com 2 pessoas, mas eu senti firmeza em você. Eu já fiz do pai dela, já me indicou pra irmã, e ela fechou comigo. E nesse contexto, olha o que aconteceu. Eu voltei a Aparecida, e eu lembro que foi a primeira vez, depois de tudo aquilo, que eu fui sem ficar fazendo conta, né? Eu fui abordada por uma moça na Praça das Nações, por quê? Logo eu mandei fazer uns cartõezinhos pra mim, Ah, e eu andava com uma pasta agarrada aqui, ó, de um book do corretor, tava me sentindo super importante, que eu ganhei num treinamento que eu fui numa das operadoras, né? tá, mas esse book ainda era escondido, né? Mas podia ser meu material de estudos, Tá. porque eu não deixei de atender meus clientes não, lá da Uhum. empresa, né? E ela me chamou, eu fui, fechei com ela. Eu viajei com a minha filha e fui à vontade, sabe? Eu não tive que ficar fazendo conta pra um lanche, pra pra ver se nada. dava pra viajar. E aí, em janeiro de 2020, eu já tinha, tipo, R$1.000 sobrando na minha gaveta, porque eu tinha muito medo de gastar o dinheiro que eu ganhava. Eu tinha medo de ter que devolver dinheiro pro cliente, né? Só que as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. E aí, num dado momento, eu falei com o meu empregador, né? Falei com ele, olha, eu queria saber como funciona para eu continuar como prestadora de serviço sua, não ser mais CLT. Por quê, Rosa? Eu falei, porque eu descobri um outro produto que não tem conflito ético, Concorrência, é. não gera nenhum tipo de conflito ético com a minha atividade junto a vocês, né? E eu já comecei, eu não tô fazendo isso ao léu, né? Eu já tô ativa. E eu queria, só que eu não podia abrir mão daquela realidade, aquela coisa, né? Do certo, que não tem nada certo, né? Eu falei, eu queria saber. Ele super topou na hora, falou, nossa, me explicou, me mandou embora, né? E eu continuei ali. Mas já existia essa possibilidade de ser prestadora. Já tinha lá na Algumas pessoas já faziam isso. Então, assim, eu juntei o útil ao agradável. Se ele falasse que não, É. e até esse momento eu tava escondida, né? Empreendendo escondido, mas eu só consegui enxergar na prática aquela movimentação fazendo, né? Sendo possível. E no alto mesmo da pandemia, eu já ganhava praticamente o dobro do que eu ganhava, né? Só que aquela parte da prestação de serviço, ela sustentava a minha despesa fixa na época, né? Que era a escola da minha filha. Eu só pensava assim, a escola da minha filha... O aluguel, a escola da minha filha, a luz e a comida. Aqui eu já tenho. O que vier daqui pra lá é um plus. Aí eu já tinha a bolsa que a Maria estudava, eu dava as aulas de Zumba. Aí assim, ali era uma terapia pra mim. E a Maria tinha bolsa lá, tem até hoje, né, bolsa lá nessa escola. E ali eu comecei a construir uma carreira que eu nem sabia que me traria pra minha jornada hoje como empreendedora. Mas nas pequenas coisas, né, assim, somente com a vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem e darem certo, eu fui cuidando de alguns detalhes. Maria seguiu na escola integral, né? Seguiu na escola integral e chegou uma época que acabou o integral na escola dela. Então ali eu tinha uma questão, né? Que era a maior correria. Eu vinha do centro, passava na escola, pegava ela. Enfim. E aí, mas vamos voltar aqui um pouquinho. Você pedindo, eu quero ser prestadora de serviço, porque eu tô também vendendo um outro. Ou seja, você sai de uma obrigação de 8 horas por dia, né? Que era aquele outro formato. E aí você começa a ser a prestadora de serviço
com outro produto também para você vender e dando uma aula de zumba. Isso. Você se arrepende de você trocar aquelas 8 horas por dia De jeito para nenhum. esse mix de horário que você tinha que estar De em jeito nenhum, determinados lugares? de jeito nenhum, porque eu consegui liberdade. E teve uma outra coisa também que eu tive que desenvolver, que foi a disciplina de trabalhar para mim mesma, tá? Uhum. Então, eu trouxe o formato das 8 horas para minha atividade de negócio. Porque o que eu fazia? Eu saía de casa. Durante os primeiros anos, eu ia para o centro de segunda a sexta, só que depois eu comecei a ter demandas externas, como, por exemplo, você começa a se destacar numa operadora ou outra, você tem plantões a cumprir. Então, no dia que eu tinha um plantão num período, eu saía de casa para o plantão. Aí eu cheguei ao ponto de conseguir ter uma pessoa na minha casa tomando conta da minha filha durante 3 vezes na semana. Então, eu organizava a minha rotina para eu estar fora. Quando eu comecei a levar o plano de saúde como uma realidade financeira, o meu negócio, e foi muito logo Você em seguida. abriu mão do outro? Abri. Eu abro mão do outro no início de 2021. No final de dezembro de 2021, eu abro mão do outro em definitivo, porque eu entendi que eu não ia conseguir aumentar as minhas vendas e o meu faturamento se eu não abrisse mão daquilo ali. Eu não podia mais contar aquela história pra mim. Esse aqui é o certo. Porque a pandemia trouxe essa reflexão pra gente. Ninguém tem certeza de nada. E assim que eu comecei a trabalhar com plano de saúde, eu mudei pra uma casa melhor. Também lá dentro do condomíniozinho que eu morava, né? E foi um desafio pra mim também. Senti muito medo, obviamente. Mas fui, né? Fui assim, aumentando a minha responsabilidade comigo, para eu chegasse no ponto de hoje e falar assim, não, eu não negocio mais a minha liberdade, eu não negocio mais a minha hora, eu não negocio mais. Eu já entendi que eu consigo criar a minha realidade financeira a partir do meu trabalho. Porque no momento em que eu faço essa ruptura, né, que eu faço a ruptura não, que eu faço a mudança. Uma escolha, né? Que eu me posiciono como prestadora de serviço deles e me dedico, eu comecei só com o desejo de fazer com que as coisas dessem muito certo, eu fui cuidando nos detalhes. Eu fechei Você conseguia se dedicar aos dois? Conseguia. Conseguia? Por quê? Porque eu tinha um grupo de clientes muito fidelizados. Muito. Então, uns já te solicitavam sempre. Sempre. E os outros você corria atrás. Eu me fazia presente. Eu não abria mais clientes novos para eles, só se viesse por indicação. Tá? Mas os meus clientes eu atendia. E como era um produto que rodava, né? Que acabava, a pessoa tinha que repor. Entende? E aí isso eu conseguia tirar de letra. E eu visitava esses clientes ainda. Eu mantinha um relacionamento com eles porque muito cedo eu entendi que a minha atividade era uma atividade de pessoas. E nesse primeiro momento em que não era algo muito explícito, eu tinha que falar com essas pessoas, né? Para elas entenderem que eu trabalhava com aquilo também, e se surgisse aquela demanda, elas saberiam quem elas recorreriam. Exatamente. E assim, concomitante a isso, eu estabeleci e estabeleço um tempo de qualidade com a minha filha. Então, quando eu chegava à noite em casa, éramos nós duas, com os assuntos da escola, da creche, as descobertas, né, ali naquele primeiro momento. Logo depois, quando até que fosse uma pessoa ficar na minha casa 3 vezes na semana com ela passou por uma outra creche. E eu tinha um desafio, Mônica, sabe qual era? Ela não gostava da comida de ninguém. Eita. Ela reclamava da comida de todo mundo. Primeiro momento, ela ia amava. Depois, ela era uma implicância com a comida das pessoas. E eu ficava assim, sem saber o que fazer. Que poderia ser para chamar a sua atenção. Com certeza que era. Porque, por exemplo, num segundo momento, ela ficou na casa de uma senhora. Eu falei, você então tá bom, vamos tirar você da creche, que eu entendi que ela não estava se adaptando, porque na primeira escola, ela amava. Eu ia buscar ela às 18 horas, ela falava... Nem queria. Não, mas hoje eu não vou embora não, hoje eu vou dormir na casa da tia Cida. Eu falei, meu Deus, tia Cida não deve estar mais aguentando, né? Enfim, mas ela falava. E beijava, abraçava, ai, tia Cidinha, amanhã eu tô aqui de volta. Eu falei, ela sabe que você vai voltar, linda. E assim, fui mudando e tal, eu fazia as minhas adaptações. Quando ela foi para essa outra casa dessa senhora que me indicaram, e ela até ama essa senhora, ela fala assim, mãe, a tia Nira parece que tem a minha idade, ela é uma senhora, mas ela conversa com ela de igual para igual, ela é explicadora, ela ajudou ela com conta de dividir. Eu gastava uma fortuna, sabe o que eu fazia? Eu tinha que mandar quentinha. Aí eu comprava quentinha para ela e comprava para mulher também, né?
Porque no primeiro É. momento ela gostava da comida da mulher. Depois, ai, mãe. Não gostava mais. Não. Mas era uma questão que Era uma era muito necessidade que para ela queria chamar. você. Exatamente, Uhum. para chamar a minha atenção. E assim, eu ia literalmente bailando no meio desse contexto, porque eu não tinha uma outra opção. Não havia uma outra opção, né? Éramos só nós duas. Eu não podia, por exemplo, deixar ela. Então eu vou ficar lá na Mãe Graça, porque a comida da Mãe Graça é uma delícia, da Dinda é maravilhosa, da Tia Maria é Claro, maravilhosa, enfim. Mas já estava contramão. É, ou Não não? tinha distante. como, É. E tinha outra questão também. E quando tivesse situação de conflito? Foi a motivação número 1 que me fez sair de lá. Minha questão não eram as pessoas, entendeu? É. Não eram, nunca foi. Eu vou até lá. A minha questão eram os conflitos, era o acesso, que você começa a ter um acesso, ele muda, né? A tua estrutura quando tem uma questão dessa, né? Então, assim, eu ia me desdobrando nisso. Quantas foram as vezes que ela tinha aula de balé, depois foi pro jazz, e ela ficava dormindo no canto da sala enquanto eu dava aula de zumba. Ou ela tinha que ir comigo pra academia num dia que ela não queria ir, ela queria ficar em casa com as coisas dela, porque ela já ficou ou na casa de alguém, ou na creche o dia todo, né? E não, você tem que ir. Mãe, eu tô cansada, a academia mudou, foi pra um pouquinho mais distante, a gente aqui andando até lá. Tinha vezes, Mônica, que eu entrava no banheiro da academia e eu chorava de cansaço físico, emocional, uma exaustão, e eu olhava pra minha filha, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo com essa garota? Isso tá certo, isso não tá. Eu não tenho a minha mãe aqui para ser aquela voz do norte, né? Do norte, sem estar me apontando, sem estar me criticando, porque tá vendo que Você naquele tá fazendo de contexto tudo. eu estava fazendo o melhor que eu podia, sabe? E assim, foram períodos de muitas ausências assim na vida da Maria, né? Que nesse interim, quando eu ainda era funcionária da Melhoramentos, falei, não, eu vou tirar minha carteira de motorista. Eu fui fazer autoescola em São João de Meriti, porque eu queria fazer a prova lá no Carrefour, porque era o menor percurso, e eu não queria mais ficar reprovada. Porque você já tinha tentado. Várias vezes. Eu conheço essa história. Sabe que horas que eu também. ia? Conheço Sabe que ela. horas que eu ia treinar? Ah, No domingo? 6 horas da manhã, no domingo. Eu tive que mentir, porque eu não queria que ninguém soubesse, só meu pai sabia, meu pai era vivo na época. Aí eu falei pra Graça que eu tava no processo seletivo do metrô. Eu tava mesmo no processo seletivo, pra ser segurança do metrô. Ó que doideira. Então eu ia pra lá, eu pegava um ônibus que dava uma volta ao mundo de madrugada, no domingo. Nossa. Pra isso a Maria tinha que dormir lá na Graça, já não morava mais lá em cima. Ó o Mas tinha sacrifício. que deixar ela lá. Isso, aí eu voltava, eu dizia que eu tinha que ir pra lá pra correr. Mas deu certo, porque eu tirei a carteira. Dessa vez deu Dessa certo. vez foi, no curto. Mas foram muitas ausências, assim, dentro dessa perspectiva. E eu não trazia uma culpa na efetividade disso. Eu ia te perguntar isso agora. Eu não sei se é uma culpa inconsciente, não sei. Ou não sei dizer ao certo, né? Porque na minha cabeça, o meu movimento se justificava por eu querer o melhor pra gente. Porque Exatamente. Qual era o meu desespero o tempo todo? Era criar meios para que, de alguma forma, eu pudesse ser capaz de dar uma educação de qualidade para ela. Porque, Pensando assim, nela. a minha família falava muito assim comigo. Pra que você vai botar essa menina numa escola particular? Vai ficar puxado. Vai isso e aquilo outro. Não. O currículo mínimo da prefeitura, ele é muito mínimo. Eu preciso dar essa estrutura no ensino fundamental 1 e 2 para minha filha. Você imagina eu com uma formação na área da educação, com plena consciência do que eu estava fazendo, que eu não conseguiria, eu não seria capaz de dar conta desse desenvolvimento dentro da minha casa. Eu precisava desse apoio, né? E eu falei, não, eu não posso, isso é inegociável. Olha. Né? Isso é inegociável, a educação da minha filha é inegociável. Então, todo o meu movimento, ele se justificava para que eu pudesse ser a melhor provedora que ela precisava ter, né? Ali eram as minhas condições, né? E aí, assim, voltando lá para o cenário lá da corretagem, eu fui me desenvolvendo. Eu fui percebendo o quanto eu podia ter mais tempo com ela. Quando eu botei assim na minha cabeça, não, eu vou 3 vezes na semana pro centro.
né? Você tinha essa alternativa. Eu já conseguia fazer essa gestão, Uhum. entendeu? Mesmo eu prestando serviço. E chegou numa hora que eu falei assim, não. É aquela coisa da crença limitante, né? Eu cheguei na corretagem, olha que interessante. Eu congelei a minha venda exatamente no valor, no melhor salário que eu já tive na minha vida. Olha como a mente Teu da gente... termostato, né? Olha financeiro. como a mente da gente sabota a gente. Eu não conseguia virar. Porque a minha dignidade, no sentido de finanças, de sucesso, de tantas coisas, qual que era a minha métrica? Era um salário de 5 mil reais com benefícios. Eu tô falando de 2016, né? Que eu entrei lá em outubro de 2016, fui desligada em final de 2017, uma coisa assim. Então, assim, ou mais um pouquinho, acho que início de 2018, foi 2018. Então, assim, o que eu tinha de melhor era aquele salário. Então, o melhor que eu conseguia fazer sobre a minha própria gestão, isso já era extraordinário, né? Lembrando aí que a gente está falando de uma pessoa... Mas você pensava que você poderia ultrapassar aquele valor? Eu tinha exemplos na minha equipe de pessoas que ultrapassavam, mas aí eu pensava... É porque não tem filho? É porque não tem isso? Eu dava muitas desculpas, né? Até eu conseguir... até eu conseguir olhar para mim dentro de uma perspectiva minha mesma, né? Isso até acontece um pouco antes, logo depois que eu saí do Senac, que eu vou para melhoramentos, eu senti a necessidade de começar a investir num curso de finanças. E aí porque eu geria muito mal o meu dinheiro. Né? Há controvérsias. E aí eu fui buscar uma ajuda num curso de finanças, só que era um curso mais voltado para esse universo de coach. E ali eu tive uma grande virada de chave. Foi, assim, a grande virada, que eu acho que foi até o que me sustentou, me deu a coragem de ir, né? A buscar essa possibilidade de criar a minha realidade a partir das vendas. Que eu descobri ali, eu devia ter uns 35 anos, que eu passei uma vida inteira correndo atrás do rabo. Quer dizer, eu fui para uma faculdade, fiz uma faculdade de letras, que eu sou apaixonada pela literatura portuguesa, amo arte, essa é uma coisa latente em mim. Não me arrependo, mas eu marginalizava demais a ideia de que eu era só vendedora. Eu não era só vendedora, não. Eu era a vendedora. Sabe? Não era porque eu não batia recorde de vendas, mas o meu forte em vendas, que eu não conhecia, que era o relacionamento e a fidelização de clientes. Era a capacidade de atrair pessoas por uma relação de confiança. E o que você já gostava, né? Que era ter esse natural, era natural. Então, ali eu falei assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi da minha vida. Eu trabalho com vendas desde os meus 16 anos. Eu passei uma vida me comparando com pessoas com perfis de vendas diferentes do meu, porque eu não conseguia olhar para mim na minha própria perspectiva, né? Mas beleza, Senhor, muito obrigada, me deu essa clareza aqui agora. E aí foi um ponto crucial para que eu pudesse encontrar valor no que eu estava fazendo, né? E quando eu cheguei nesse nível de vendas, que eu tinha uma venda fluida, né? Assim, de em torno de 5 mil reais por mês, eu falei, não, eu tenho que romper aqui. Eu tenho que sair. E eu tenho que abrir mão disso aqui. Eu tenho que parar de achar que eu não vou ser capaz de sustentar minha realidade se eu não tiver esses R$1.800, esses R$1.500 que seja. Né? Eu preciso criar esses 1.500. Então, eu comecei a trazer um olhar mais profissional para mim, só com o desejo de fazer as coisas acontecerem. É importante, porque assim, eu não sou especialista em nada disso que eu vou falar agora, mas eu queria fazer as coisas acontecerem. Então, o que eu fiz? Eu investi em uma empresa de publicidade para poder criar uma logomarca para mim, porque eu não queria que parecesse uma logomarca de salão de cabeleireiro, nem de escritório de advocacia. Eu queria que fosse a minha logomarca. Paguei parcelado e todo mês eu pagava ali bonitinho, até criar uma marca que é a minha cara, que é a minha consultoria Rose Santos. Consultoria especializada em planos de saúde. Eu comecei a me posicionar desta forma. Naquele primeiro momento eu não tinha condições de investir numa social media, então eu comprava pacotes. Assim, eram as artes Isso mais... foi quando? 2021, né? Eu comprava pacotes, as fotos mais bizarras, as artes mais bizarras. Tudo bem, você estava fazendo pelo menos o que você conseguia. Mas tinha um padrão. Trazia um padrão. Eu fiz fotos profissionais, ficaram
horrorosas nesse primeiro momento. Foi, porque assim, sabe que você não tem noção zero? Você só quer fazer as coisas darem certo. Você só quer ter um diferencial, porque o produto que eu trabalho, ele é tabelado. Uhum. Então, ele não vai mudar se você fizer comigo ou com ela. O que vai mudar? O que tem por trás disso? Entendeu? É uma consultoria especializada, uma consultoria que traz um olhar de lupa, que olha a sua realidade. E a partir disso, vai te trazer as melhores soluções em cima do que você precisa. Né? É. E aí eu comecei a investir nisso. Aí eu fiz um cartão melhor. Né? Eu lembro meu supervisor, o Esteves, ele falava assim, olha, Rose, você está muito próspera, só te falta um iPhone. Que eu tinha um telefone na época. E eu achava que eu não podia ter um iPhone. Eu falei, gente, como é que eu vou comprar um telefone tão caro assim? E aí, na época, eu ganhei num sorteio. Eu estava elegível. Algo do tipo assim, de uma vez só, sei lá, 3 mil reais. O iPhone era 4 mil. Eu levei o dinheiro na bolsa aqui assim, ó. Dinheiro. No shopping eu fui lá e comprei. Gente, Mas Rose, você acredita, te contar, tu acredita que eu fiquei, e eu sou assim, ó, de mão aberta demais. Eu fiquei com sentimento meses de que eu você estava me gastou, devendo aquele dinheiro. Só que aí depois eu falei, não, esse aqui é meu escritório. Não, é meu escritório. E para o meu trabalho eu tenho que oferecer o melhor. E eu comecei a investir na minha imagem, o meu posicionamento mudou. A minha postura mudou. Por quê? Se você vê até o meu crachá do início para agora, tem cliente meu que era da época de papel, que eles me veem e falam assim, olha lá, Rose, você fez plástica, sabe? Assim, no rosto. Não é. O que acontece? Sabe aquela mulher lá de Provérbios, que eu nunca sei ao certo, né, a passagem, mas que fala, né, que a mulher virtuosa tem uma beleza diferente, mais ou menos isso. Uhum. É de verdade isso. Sabe por quê que ela tem uma beleza diferente? Mas como é que foi isso para você começar a pensar nisso tudo? Que estalo foi esse de falar, eu vou investir em mim, eu vou fazer um cartão melhor, eu quero um posicionamento, eu quero aparecer mais empoderada? Eu acho que tinha que ter uma coerência com a entrega, entendeu? Isso tudo para você virar aquele Pra eu ir além. Com 5... aquele patamarzinho ali que você não estava conseguindo ultrapassar. Exatamente. Tá. Eu já não conseguia gerir todo as minhas coisas. Uhum. Então, eu investi numa assistente administrativa que trabalhava 3 vezes na semana para mim, para digitar os meus contratos, acompanhar as minhas propostas, porque eu comecei a entender que eu só ia avançar se eu tivesse mais liberdade para não ficar presa nos trabalhos administrativos. E até hoje, eu brinco hoje, que eu falo com colegas corretores que ainda não tiveram essa virada de chave, eu falo assim, gente, entenda, você é a estrela do seu negócio, eu tenho que estar livre para brilhar. É verdade. Tem que estar livre pro Ninguém vai relacionamento. fazer o que você faz. O meu forte é conversar com pessoas, esclarecer. Se eu tiver presa a demandas administrativas, eu não vou ter tempo para performar dessa forma. Então, você não vai virar. O seu fluxo de vendas não vai virar. E olha que interessante, né? Hoje, eu conheço bem pouco desse mercado, no sentido assim que eu não tenho expertise de vivências com outras corretoras, né? A minha vivência é toda na corretora da qual eu faço parte. E até isso, para mim, foi difícil de entender como alguém que estava se desenvolvendo, porque eu cresci num tanque de tubarões, né? Os melhores corretores, com pessoas que vendem muito. Então, mesmo eu tendo uma venda diferenciada, eu achava que era pouco. Hoje não. Hoje, com uma vivência um pouco maior, eu olho, não, a minha venda... E porque é uma venda que é fruto dessa rede de relacionamento. Hoje, eu ainda não trabalho fazendo impulsionamento e as minhas tentativas foram frustradas, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com esse lead frio. Tá. Por quê? Eu cuido da minha rede, eu cuido de você, das pessoas que se conectam a mim através de você ou dos contatos presenciais em plantões, né? Eu cuido dessa rede. E não daqueles outros que O chegam. E aí, agora eu já tô num outro momento, que eu já preciso entender que eu tenho que ter alguém para fazer aquilo ali. O teu comercial. E mesmo tendo essa virada, né? Mesmo tendo essa virada... A assistente continua? Eu tenho assistente. Até hoje eu tenho uma assistente administrativa. Não, a primeira foi a minha sobrinha, Jéssica, trabalhou comigo durante 1 ano e meio. Que aprendeu também. Me ajudou muito, muito. Ela me fez... E ali eu aprendi também, porque eu não sabia nem o que demandar para assistente. Tá. Mas eu tomei, assim, não com a minha sobrinha logo de cara, né? Mas a minha segunda assistente, que foi a Yasmin. Yasmin, um beijo, morro de saudade dela. Muito eficiente, muito, muito. E a Yasmin tá fazendo faculdade de nutrição. Né? E aí, por N questões, ela teve que sair agora, né? Em fevereiro. A Yasmin tinha um telefone que era meu,
E ela era o meu telefone administrativo, porque eu também tive esse cuidado. Em dado momento, eu tive uma assistente de vendas, então ela tinha um telefone de vendas, que eu pensava assim, não, aqui tem que ficar um banco de dados, né, desses leads frios, né? E eu penso dessa forma, eu preciso buscar esse profissional, né, que hoje me faz falta. Mas a minha assistente administrativa também tem. Se você for minha cliente, por exemplo, enquanto eu tô aqui conversando com você, se você precisar de um boleto, você pode mandar uma mensagem para ela. Uma movimentação administrativa. E a minha filha, ela foi crescendo nesse contexto, né? Porque essa virada, ela me trouxe muitos ganhos. Primeiro, eu consigo estar mais próximo dela. Eu tenho liberdade para algumas coisas, né? E eu trago muito essa consciência para ela. Hoje, ela já não fala mais sobre isso, mas em algum momento ela falava, às vezes eu chego segunda-feira na escola, os meus amigos, fez o que final de semana? Geralmente, final de semana, a gente não faz nada diferente de ir à missa, ou ela estava fazendo catecismo, mas a gente tem a liberdade para ir no dia que a gente quiser, por exemplo. Hoje é quinta-feira, de repente a gente poderia ir num rodízio de japonês hoje à noite. Ou na segunda, né? Ou na terça. Você faz isso com ela? Faço. A gente, uma vez no mês, ou a cada 2 vezes no mês, a gente tem uma noite que a gente sai ou só nós duas, ou com a amiga, né, com a filha de uma amiga, não tem que mexer em celular. Tem que fazer uma coisa que gosta, né? Nós viajamos durante a semana. Em 2022, eu fiz 2 viagens como fruto dessa mudança. E foi, inclusive, a primeira viagem dela comigo sozinha, a primeira dela de avião. Fomos para Foz do Iguaçu. Ai, que lindo. Foi maravilhoso. Foi viagem maravilhoso. Ótima. Foi. E no mesmo ano, nós fomos para o Beto Carreiro. Né? Ela tem quantos anos? Vai fazer 13. Tá. Esse ano a gente também já fez uma viagem, fomos para um cruzeiro. Ai, que delícia! Agora em fevereiro. Agora, Rose, você acha assim, essa história sua muito... A gente vê vitória em tudo que você conta e tudo que você viveu. Você acha que esse se desdobrar entre o empreender e a sua filha, você deixou alguma lacuna? Ela te cobra alguma coisa? Como que é essa relação de você ter uma liberdade, você tem uma liberdade com o seu horário, de poder se desdobrar com a sua filha e o trabalho, mas ao mesmo tempo, filhos demandam cada vez mais. Demandam. Né? Então, ela não cobra na efetividade, mas com a chegada do empreendedorismo na minha vida, eu comecei a fazer vários investimentos, né? Gestão das emoções, né, que é muito importante. O autoconhecimento sobre a mulher de provérbios, né? Você fica muito mais bonito, seja você quem for, quando você sabe quem você é. Entende? Quando você sabe quem você e você tem respeito e acolhimento pela tua história. Tudo. Isso, né? Esses ganhos vieram porque uma pessoa que faz transição de carreira e empreende, se ela não investir em autoconhecimento, se ela não investir na espiritualidade dela, seja qual for, Exatamente. se ela não investir num tratamento terapêutico, ela vai ter resultado, alcançar. Mas vão ter muitas disfunções. Sim, sempre deixando faltar algo. Exatamente. E aí, o que acontece? Logo, acho que em 2021, eu conheci, né? Eu já fazia um acompanhamento com um padre que é o Padre Vitor Hugo, né? Esse padre, ele ficou sendo meu diretor espiritual, uma pessoa, né, que eu honro muito, né? Um presente de Deus na minha vida. E concomitante a isso, eu comecei a fazer terapia. Eu tinha feito há muitos anos atrás. Parei, eu comecei dessa vez com uma psicanalista. É uma terapia muito mais profunda, muito diferente, né? E isso me ajuda muito. E essa minha terapeuta, ela me deu uma tarefa que ela percebeu que era algo que trazia uma ausência muito grande da conexão que eu deveria ter tido com a minha mãe e que eu poderia estar reproduzindo com a minha filha. E o que ela falou pra mim? Tem uns 3 anos atrás, mais ou menos, né? Assim, só pra te contextualizar. Eu tenho 43 anos. Da minha geração pra cima, na minha família, eu não conheço nenhuma mulher que tenha tido um nível superior, né? Que dirige e tudo mais. Só que isso não me fazia diferente. Ninguém falava assim pra mim, meus parabéns, sabe? Nossa, você se formou. Não, sabe? Tipo, isso não me colocava, nunca me colocou numa posição diferenciada. Nossa, você cria sua filha com dignidade. Nunca.
E tinha uma coisa que me colocava numa Nunca posição... em relação à sua família ou em relação a qualquer pessoa? Não, a minha família. Tá. Que era a aceitação que eu queria, né? É. Eu tinha do meu pai, das minhas madrinhas, mas no geral, não. Não. E tinha uma questão que me incomodava muito. O fato de eu ter... criar minha realidade, tudo mais, isso não era o suficiente para eu ganhar um parabéns, mas tinha uma situação que me colocava num lugar de ridicularização, assim que eu me sentia. Que era o quê? As mulheres da minha família, principalmente as minhas primas da minha idade, pra cima, pra baixo, nossa, cozinham muito. E eu não sabia fazer nada. Mas sabe o que é nada? De ser chacota mesmo, sabe? De eu chegar numa festa de família e levar alguma coisa. Ninguém gostar. Não, e falar assim, aí, tu pagou quanto pra fazer isso aí pra você? Rosa, na cozinha, era tipo eu, entendeu? Era. Aqui, tu pagou quanto pra fazer isso aí pra você? Quando eu morava lá nesse apartamento um pouquinho melhor que eu fui, eu lembro que eu pedi pra minha madrinha fazer uma feijoada pra mim. Eu falei, madrinha, eu vou comprar as coisas, a senhora precisa de quanto? Aí foram almoçar na minha casa, minha madrinha e as duas irmãs dela, a minha irmã. Foi muito agradável esse dia. Só que era pra eu fazer só o arroz. Mas quando chegou em cima da hora, falaram assim, não faz não pra não estragar a feijoada. Só que eu ficava muito triste com aquilo, ninguém percebia. Porque assim, ninguém falava assim pra mim. Às vezes eu falava, eu era ignorante. Se a minha irmã risse de mim. Se a minha irmã risse de mim, então, porque eu cozinhava, então, mãe, que acabou. Aquilo ali acabava com o meu dia. Que a gente, né? Aquilo ali acabava com o meu dia. Aí eu lembro que às vezes eu falava assim pra ela, tudo bem, mas você não sabe escrever um artigo científico e eu não fico rindo da sua cara por causa disso. Sabe? Cada um tem... Aí a minha terapeuta falou assim, olha, eu preciso que você faça um exercício. Eu falei com ela, você tem que cozinhar pra sua filha. Aí eu falei, mas eu não sei cozinhar ela, mas você vai aprender. E uma vez na semana você não vai trabalhar. Você vai trabalhar de casa, você vai dar o seu jeito. E porque a sua filha, ela precisa, na idade que ela tá, acessar a sua fêmea, o seu ser fêmea. Por quê? Como eu. Minha mãe, tudo que eu ia fazer tá errado, não sabe? Aí eu fui deixando pra lá, perdi o gosto, não tive interesse. Desanima. Entendeu? Deixei pra lá. Eu pensava assim, aquilo ali não é pra mim. Às vezes eu falava, mas eu não preciso saber porque eu vou comprar. Mas não era sobre aquilo, né? E aí a Edmara me passou essa atividade. Aí eu comecei. Muito a contragosto, mas eu precisava fazer. Por quê? Porque mexeu num lugar onde eu não queria me frustrar, né? Que era a minha filha. Era o desenvolvimento da minha filha, o desenvolvimento emocional da minha filha. E a minha filha começou a me dar uns feedbacks, assim, do tipo... Se eu fritasse um ovo pra minha filha, ela era cada colherzinha que ela comia lá com 8 anos, aí ela, meu Deus, que ovo delicioso. Mãe, como a senhora faz um ovo gostoso? Assim, ela dava muita ênfase, eu acho que era um pedido de... Faz mais. Exatamente, né? tipo assim, eu me conecto com você quando você faz isso. E ali eu comecei a cozinhar. Meu pai, que era meu fã número 1, meu incentivador número 1, aí eu contava pra ele, pai, hoje eu fiz uma comida assim, assim, assado. Olha, ficou muito gostoso e tal. E aí meu pai falava assim pra mim, minha filha, por que você está tão surpresa, né? A verdade é que você não cozinhava direito porque você ainda não tinha se dedicado, né? Não tinha prática. Você não tinha se dedicado. Agora você se dedicando, a única coisa que você não faz bem feito, minha filha, é o que você não se dedicou a fazer. Você é vencedora. Meu pai falava muito isso comigo. E agora, assim, tipo, agora não, já tem um tempo, né, que eu já faço tudo, eu cozinho, eu recebo as pessoas na minha casa, eu compartilho na internet as comidas que eu faço. Dá sempre vontade de ir lá pegar Ontem eu fiz uma feijoada Ontem eu fiz uma feijoada pela primeira vez. E assim, hoje, por exemplo, antes de sair de casa, eu fui no dentista, eu cheguei em casa correndo, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer eu não vou colocar só uma batata na airfryer pra Maria, não, e fazer aqui um bife rapidinho, não. Cortei o bife em iscas, fiz no molho madeira, peguei o arroz que já estava pronto e fiz um arroz à piamontese. Montei o prato, sabe? Tiro foto, botei a mesa enquanto ela tomava banho. E assim, hoje isso faz parte da nossa rotina, sabe? É um pãozinho, um cafezinho da manhã. Que e hoje eu consigo cozinhar e as pessoas vão na minha casa. Ontem meu cunhado, comendo a feijoada, falou pra Graça. Isso porque você não comeu o arroz com camarão que ela fez na sexta-feira. Eu falei, olha... Eu falei, arroz com camarão não, respeita o meu camarão internacional. Então, assim, isso pra mim... E a minha irmã hoje... Minha irmã me manda mensagem, vai fazer o que de bom?
Aquela que falava única que que o eu arroz tenho. ia estragar a Não, feijoada. Essa piada não foi ela, foi minha Ah, prima que tá. fez. Mas eu não tinha credibilidade na cozinha nenhuma com a minha irmã. Precisa trazer nada, não. Não, agora, nossa, tá maravilhoso. Ontem, por exemplo, tava insegura de convidar a Graça e o Bernardo pra almoçar lá em casa. Falei, eu tô insegura, porque se não der, a primeira vez que eu vou fazer feijoada, minha irmãzinha, não tem como. Aí, assim, o discurso todo mudou, sabe? Ela não tem como não ficar bom. Sabe, não tem como não ficar bom. Hoje eu penso em cardápio e eu tenho a maior satisfação. Eu faço marmita, mando pras pessoas, sabe? Eu falo, olha, eu fiz uma barato. comida aqui gostosa. E assim, hoje o meu superpoder que eu tinha lá em vendas, hoje eu tenho na cozinha. Por conta do processo terapêutico. Por quê? Quando você empreender, é muito mais que isso, né? E assim, pra mim, que sou mãe solo, né? Que ontem eu vi uma frase do Papa Francisco, né, que ele fala assim que mãe não tem estado civil, né? Então, para que falar mãe solteira, né? Mas a solidão da sua maternidade é uma realidade, né? E eu vi uma matéria de alguém discorrendo acerca dessa frase, né? E a mãe estava falando assim que ela, por diversas vezes, ela se sentia diminuída na sociedade por ela não ter a presença masculina de alguém na criação do filho. Eu nunca consegui dar nome para esse sentimento, mas eu já vivenciei diversas situações com a minha filha que eu vou te falar como é que eu recebo. Que é como se eu não soubesse educar a minha filha. Eu me sinto assim, sendo chamada a atenção, sabe? Você tem que ensinar isso e isso para sua filha, porque eu vi ela fazendo isso e isso. Mas eu ensino, você não sabe como é que é criança? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o serrote do pica-pau, vai abrir, vai colocar o conteúdo dentro? A criança, ela vai rivalizar com você, né? Então, só que eu não conseguia, às vezes, nem responder, porque eu me sentia não culpada, mas invalidada, sabe? Eu não sei te explicar o certo. Recentemente, eu passei por um episódio mais ou menos desse, né? Que a mãe de uma amiguinha me mandou uma mensagem, né, reclamando de uma situação. Depois que a situação foi esclarecida, viu que todo mundo tinha uma parcela de culpa no cartório. Sempre, né? Geralmente acontece. Eu jamais faria isso, porque eu educo muito a minha filha para que ela resolva as questões dela. Eu acho que nada tem que chegar ao extremo, mas que a gente tem que resolver as questões aonde os ambientes acontecem, né? Então eu treino muito a cabeça dela para isso, né? E ela se sai muito melhor que eu. Tá? Ela se sai, ela se posiciona muito melhor que eu, e eu fico ali tendo que ponderar para não perder, para que ela não perca isso, para que ela não se sinta invalidada por mim, que sou a figura principal da vida dela, né? Eu não era daquela forma, mas ela é. Então eu preciso respeitar a forma que ela tem de liderança, eu preciso respeitar a forma como ela expressa as emoções dela. Eu sou a rainha do pano quente, eu vou botando pano quente em tudo, deixa pra lá, vamos lá. Ela não. Ela tem uma personalidade ela tem uma personalidade exatamente igual a da minha irmã. Ela resolve, ela não esquece, enfim, ela fala, mãe, a senhora é muito boba. Às vezes, em muitas situações ela fala. Então, assim, quando acontece isso, para uma família que tem a estrutura de pai, mãe, ou que tem alguma outra rede de apoio ali muito colada, né, que eu me recordo que na situação a mãe da amiguinha falou assim pra mim, não, mas não é pra tanto, isso aí é bobeira, já tá resolvido. Cara, eu chorei a tarde inteira. Eu cheguei em casa, assim, querendo brigar com a minha filha por sua culpa, me chamar a atenção, sabe? Porque é dessa forma que vem pra mim. É como se Mas você tinha que ouvir os dois lados, né? Sim, mas até ouvir os dois lados, o que traz para mim, o que cai sobre mim foi a sua falha. Você tá falhando, você tá fracassando. E ao mesmo tempo eu me confronto, eu falo para mim assim, não, mas se você tá falhando, o seu desejo de acertar é tão grande que você tem que ter misericórdia de você mesmo, né? Então eu vejo que essa é uma questão muito característica da mãe solo. Porque eu enxerguei isso na frase daquele texto lá, daquela legenda lá do Instagram, né? Onde a mãe fala assim que, por muitas das vezes, a sociedade quer te invalidar porque você não tem alguém pra dividir aquela demanda, que de repente vai falar assim pra você, para, doida, não faz uma tempestade num copo d'água, não.
Espera apurar os fatos. Isso, não Entendeu? superdimensiona. Sabe? Ei, peraí, tua filha não é... entendeu? Uhum. Estamos falando só de crianças. É. Que no dia seguinte já estão best friend, Uhum. entendeu? E sobra pra quem enfiou a E colher. a mãe que enfiou a colher É. não enxergou que Que porque poderia ter sido resolvido entre elas. porque ela não vive a minha realidade. Então, ela também não tem culpa, entendeu? Mas, pra mim, cai dessa forma. Mas aí você, É uma inteligência emocional que a gente também tem que ter o tempo o inteiro. tempo todo. Uhum. Mas são de vários lados. Sim. Né? São dos desafios do dia a dia, dos desafios da provisão, dos Tudo. desafios do seu negócio que você precisa fazer com que ele dê Dê certo certo. a cada dia. É. Né, de você tentar ser o mais intencional que você puder para que você possa continuar usufruindo disso, porque Uhum. a criança, em cada momento, ela tem uma fase diferente. Por exemplo, agora, minha filha vai fazer 13 anos. Agora é aquela fase que ela chega da escola, ela quer me contar as coisas que aconteceram e eu quero ouvir as coisas que aconteceram. E daqui a pouco ela não quer falar comigo mais, ela quer... Mãe, eu tô ocupada. É o meu espaço. Mãe, a senhora... não, agora é uma assim, a mãe a senhora vai chegar a que horas? Porque eu tenho um compromisso. Ela é muito responsável. Eu sou Entendi. irresponsável que eu não entendeu. Entendi. Agora tem que respeitar mãe, o compromisso muito. dela. Então, assim, cada fase exige da gente uma Uma mãe presença diferente. E assim, eu tento, assim, Acompanhar. fazer o melhor. Assim, às vezes eu pergunto pra ela, que agora ela não tá mais naquela fase do abraço, do beijo, não tem. Tenho todo dia, acorda, benção mãe, vai com Deus, minha filha, eu te amo, também te Aham. amo. Tem Mas eu isso. sou super adulta. né? Eu Não sei das precisa- coisas, eu sei de todas as coisas, Sim. inclusive, né? Você tá, A gente- preocupada à toa. A gente fica meio burro, Adolescente, né? né? É. Outro dia eu mandei um print pra ela, da Isabela, ela vai se acostumando, que é só assim, É. sim, não, ok. Adolescente responde assim, monossilábico. Ela mesmo. não quer estar com você. A gente foi numa festa de 15 anos no último sábado. E ela tava numa tensão tão grande para que eu não ficasse na mesma mesa que ela com os amigos. Meu Por quê? Deus. Ela não tem muitos amigos, não é muito sociável. Uhum. Ela é muito diferente de mim em termos de personalidade e tudo mais. Então, assim, ela tá curtindo muito essa vibe, né? Dos amigos da igreja, dos amigos do teatro. Ela tá fazendo essas amizades Aí na agora. fila para entrar, primeiro estresse foi quando chegou o convite. Ai, meu Deus. Minha mãe Mãe, vai. olha só, é a festa da minha amiga e a senhora não vai. Ih. É sobrinha da dona da academia. Aí a Aline, mas a Alane falou que mandou o convite pra você também. Aí eu falei, nossa, eu já tô aborrecidíssima, porque ela falou que vai sozinha. Falei, não, mas a Aline vai estar lá, vai passar o olho em você, ela tá achando que ela vai sozinha. Não, vai estar supervisionada, né? Aham. Enfim, aí eu, Maria, esse estresse todo eu vou. Ela, mas eu não vou ficar com a senhora, não. Não vou ficar com a senhora. Na fila. Aí eu, guarda aí um lugar na fila, que vai começar a chover, eu vou ficar aqui e tal. Ela, mas eu não vou sentar com a senhora. Eu falei, mulher, eu não quero sentar contigo, não. Relaxa. Eu não quero relaxa. sentar contigo, não. E assim, eu não sei se pro azar ou pra sorte dela, os amiguinhos dela se amarram na minha, porque eu sou a tia legal. Não, mas é sempre né? assim. A Mas, filha é que não, a mãe. Não. Pode sentar lá na Não, outra mesa, não. fica lá. Fingindo que não me conhece, vai tirar uma foto. É horrível. Gente, Aí vai no que fase shopping. é essa? Aí vai no shopping, a primeira coisa que quer fazer é comer. Aí outro dia eu falei pra ela, se você ficar com a cara de quem está sendo sequestrada, você vai ficar sem lanche. Qual a cara que eu faço, então? Boa. Não, assim, ela tá sempre com uma cara de quem tá... Sofrendo. Né? É adolescente. Aí, mas quando vê os amigos... Mudou. Na hora. Acabou. E Não. aí, eu preciso estar ainda mais presente nessa fase, Uhum. mas trazendo já uma consciência para ela dentro de uma outra perspectiva. Vou te dar um exemplo. Ela fala assim para mim hoje, a senhora vai para onde hoje? A senhora vai para corretora? Vai para loja? Ela quer saber. Ela quer saber. Aí, por exemplo, eu tô aqui agora. Se meu telefone estiver no modo avião para que não fique tocando... E ela tentar falar comigo, e ela, por algum motivo, esqueceu que eu não tô, depois ela manda mensagem. Ela, mãe, a senhora esqueceu que tem filha? A senhora não está recebendo notificações de mensagem, o que está acontecendo? Tem Me responde, por outro por lado favor. essa cobrança. Tem essa forma de cuidar, assim, Uhum. também.
E aí, assim, a gente vai. É. Parece que não tem uma receita, Não né? tem. Você vai ali, ó, Não tem. dançando conforme o momento. Eu fico atenta a ela, por exemplo. Às vezes eu chamo ela à noite, falo assim, deita aqui um pouquinho comigo, sabe? Fica aqui perto da mamãe. Aí ela vem um pouco, mas assim, Tá crescendo, né? e assim, eu preciso respeitar a individualidade dela, mas me fazendo É. presente. A gente tem um diálogo super aberto. Eu sempre deixei muito claro para ela que ela pode falar comigo sobre qualquer coisa, porque eu sou a pessoa mais instruída para passar qualquer coisa para ela com base nos princípios da nossa família, que somos eu e ela. É. Eu só não gosto, e eu falo para ela, você só não me exponha, porque, por exemplo, se ela quiser saber alguma coisa sobre sexo, por exemplo, aí ela não fala comigo dentro de casa, onde ela pode falar abertamente sobre qualquer coisa, Uhum. que eu vou dar a resposta adequada para a idade dela. Ela não pode chegar aqui e falar assim, tia Mônica, é porque eu quero saber disso e disso, eu vou ficar assim. Pra que eu tô servindo aqui? Aí eu depois eu chamo a sou sua atenção mãe. dela no Uhum. escondimento e falo, Maria, é isso que não é legal, né? Por exemplo, eu vejo muitas mães assim, porque adolescente não pode namorar, nada disso. Realmente, não pode, o mundo tá muito esquisito. Mas você acha mesmo que se eu tô vendo que a minha filha tá mudando, não tem mais cara de criança, não tem mais carinha de criança, sabe? Bebezinho. Não tem mais carinha, não tem jeito mais, assim, de criança. Uhum. Tá naquela fase da transição Vai mesmo. acabando a fase. Eu não posso ser a pessoa que, se eu vejo que ela tá olhando para de repente para um rapazinho da escola, ou se ela percebeu alguma coisa diferente, motivada para, eu não posso falar assim para ela, meu Deus, não, eu sempre procuro saber em todas as situações Uhum. como é que ela está se sentindo em relação àquilo. Então eu trago muito esse diálogo com ela, tá? Eu falo, quando aconteceu esse episódio recentemente, de que eu ouvi tudo, eu falei assim, essa é a história que elas que contaram, né? Mas como foi que ela se sentiu diante daquela história, né? Eu fiquei triste com ela na ocasião com a Maria, porque ela relativizou ali a situação, ela não me trouxe, né, o que aconteceu, então eu tive que tirar, e eu já estava naquela, sabe? Mas eu procuro, e eu confronto ela também, né? Que algumas coisas não entram na minha cabeça, por exemplo. A Natália vai me contar, mas a Isabela falou que a Maria fez isso. Fala assim, Natália, você não perguntou para a Isabela o que a Isabela fez que motivou essa reação na Maria? Porque essa é a primeira pergunta que eu faço. Quando a minha filha chega em casa e fala, porque fulano fez isso, e qual foi a sua participação? Uhum. A senhora não acredita em mim, a senhora não confia em mim. Sim, eu confio em você, eu acredito em você, mas tem uma coisa na minha cabeça que eu descobri muito cedo, e eu agradeço muito a Deus por isso. Sabe o que é? A minha filha, ela não sou eu. Ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Vai reagir de outra ela é outra forma. pessoa. Ela é a junção de duas pessoas diferentes, de culturas diferentes. Verdade. Sabe? Com uma pressão sistêmica diferente. Geração diferente. Então, assim, eu sei a educação que eu estou passando para minha filha. Uhum. Eu sei o que eu ensino para ela. Mas o que ela vai fazer com aquilo é outra pessoa. É outra pessoa. Ela é uma decidir. menina maravilhosa, mas, assim, eu era criança que apanhava na escola. A Maria não briga, não bate na escola, mas ela não leva desaforo pra casa. Ela vai na coordenação, ela faz o barulho dela. Não fala assim comigo, não. Entendeu? Cada eu não, se defende. Até hoje, entendeu? Pra você ver a diferença de personalidade. Então, assim, tendo claro que a minha filha não sou eu sei que ela tem necessidades diferentes da minha. Uhum. Ela tem gostos diferentes do meu. Ela se posiciona. Então, assim, até agora, né? A completar quase 13 anos que eu me tornei mãe, eu tô aprendendo. Né? O tempo inteiro. Eu tô aprendendo tudo e me desdobrando para que ela seja livre para voar, né? Para que ela seja uma cidadã do mundo, né? Para que ela, né? Ela alce voos ainda maiores, né? Eu quero mais que ela seja infinitamente melhor do que eu, porque a minha estrada, eu precisei cavar cada centímetro dela. Os meus pais não conheciam os caminhos. Os meus pais não sabiam me direcionar. Os meus pais não sabiam o que era relevante para o eu ser Rosenilda, né? O que era importante para mim? Meus pais não sabiam, eles não tinham esse acesso. Eles não têm nem culpa disso, entendeu? Era o que eles sabiam, eles te passaram. E que eles fizeram não da melhor maneira possível. sabiam. Então, eu tive que
criar toda a minha estrada e eu ainda estou no processo de criação dela. A minha filha já vem numa estrada asfaltada, sinalizada. Então, assim, Mônica, Natália, minha filha, ela não é coitadinha. Entende? Ela não é coitadinha, ela não é vítima de nada, ela é protagonista. Verdade. E tem um outro ponto também, que eu vejo que muitas mães, né, que empreendem, elas carregam uma culpa muito grande de ficar ausente da vida da criança. Eu acho que não tem jeito da gente não traumatizar os nossos filhos, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa cabeça para poder orientá-los de como lidar com esses traumas. Exatamente. Porque o meu trabalho é necessário para a vida que a gente tem. O meu trabalho é necessário para o acesso Para que a hoje a minha filha formação tem. dela, inclusive. O meu trabalho é necessário para a formação dela, para o desenvolvimento dela como pessoa. Para que ela ocupe o lugar que ela nasceu para ocupar nesse mundo. Então, eu vejo assim muitas mamães numa situação muito parecida com a minha, ou que de outras formas, assim, não se dedicaram a estudar porque sentem culpa. Por exemplo, hoje eu sinto vontade de fazer uma outra faculdade, mas eu entendo que nesse momento não dá. Por quê? Porque o tempo de qualidade que hoje eu tenho com a minha filha, e eu já preciso subir o meu negócio para mais um nível, eu preciso subir o meu negócio. Isso vai demandar de minha energia, presença e entre outras coisas. Então, eu não posso agora, por exemplo, ficar as noites fora de casa. Sim. Porque as noites, geralmente, é o tempo que eu tenho para conversar com ela, para ouvir as histórias dela, para ver se ela dorme cedo. Ela é muito organizada, assim. Ela é organizada, ela é disciplinada. Não puxou da mamãe. Ela é muito conforme, né? Ela é. Eu sou o quê, Natália? Você é influente. Muito. Depois dominante. E aí, ela Eu não. sou influente e dominante. Eu também. Então, assim, é um desafio, mas eu não sinto esse peso. Porque é como se eu tivesse encontrado muitas soluções inseridas nessa dinâmica. É E verdade. eu queria muito que muitas outras mamães, sabe, que... Cara, se você quer estudar, vai estudar. Não fica pensando, eu vou ficar longe da minha filha. Mas eu Não fico vai o ter dia jeito. todo, eu fico o dia todo no trabalho. Aí a minha filha acha que tudo é dinheiro. Não, é você quem está criando uma perspectiva sobre dinheiro diferente na cabeça da sua filha, porque o trabalho é necessário. E olha que onda que E você todo tira. mundo, né, trabalha. Assim, a gente pega, mas de uns tempos pra cá, todo mundo sobrevive De trabalho, de trabalho. seja ele na estrutura que for. Exatamente. Isso Então, tá... às vezes eu tô dentro de casa e eu falo pra minha filha, eu não gosto que você fique disputando a minha atenção com o telefone. Mas nesse período aqui, eu não vou poder conversar com você. Eu preciso atender essas pessoas. E ela tem que entender. Ela tem que Ela entender. entende, né? Ela entende às vezes. É. Às vezes. Às vezes ela fica na minha frente assim, ó. Mas aí tem Entendeu? aquela parte de chamar parte. a sua atenção. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo que muitas mães, eu também fico pensando, e se eu tivesse outras alternativas? E se o pai da Maria fosse meu companheiro desde sempre? Se a minha mãe fosse viva e meu pai ainda morasse dentro de casa? Será que a minha vida teria seguido essa dinâmica? Talvez Claro sim, que não, talvez não. Entende? Então, assim, Não dá, não dá Rose. para ter uma métrica, mas o que dá é Você ter a pode coragem. fazer. O que dá é você ter a coragem de se comprometer em fazer a diferença com a sua realidade. Porque o seu filho, ele não é coitadinho porque você fica tempo fora. Entendeu? Ele vai protagonizar com base no tempo que você dedica para ele, que você tem de Sim, qualidade. Porque da melhor forma. Exatamente. Porque ele não vai estudar? Vai ter que estudar. Ele vai estudar. A Maria, desde que eu fui morar nesse condomínio que ela entrou nessas aulas de Baby Class, que ela faz atividade extracurricular, sempre fez. Isso ajudou muito na disciplina dela. Ela dançava, ela ensaiava no espetáculo, até na igreja, na missa, quando pensava que não em tempo de espetáculo. Então, assim, ela tinha um compromisso com a entrega, né? Hoje ela faz teatro, né? Mas faz também por extracurricular, né? Assim, não sei. Até há uns 2 meses atrás, ela queria ser atriz e ter uma série na Netflix. Mas agora ela já mudou de ideia. Mas também deixa ela muito livre. A gente muda, né? Eu deixo ela muito livre, porque ela fala assim pra mim, aquilo que a gente cresceu ouvindo, eu acredito que vocês devam ter passado por isso. Eu quero fazer alguma coisa que dá dinheiro. O que vai fazer você ganhar dinheiro? É o amor que você tem pelo que você faz. Exatamente. Não tem jeito. Eu posso, por exemplo, eu não tenho dificuldade alguma. Não tenho dificuldade alguma de compartilhar qualquer coisa que eu faça
para que eu possa realizar as minhas vendas, para eu ter as minhas metas pessoais. Por quê? Não existe uma receita de bolo. Eu posso falar para você de A a Z aqui o que eu faço e você performar muito melhor que eu, porque você vai ter, de repente, uma visão expandida das coisas, você vai ter acessos diferentes, você vai ter um nível de comprometimento diferente, tudo mais. Um jeito de fazer diferente. Ou você pode ficar olhando para mim, como eu já ouvi de muitos corretores. Ah, mas para você é fácil. Não, cara, eu só escolhi o meu difícil e eu resolvi simplificar as coisas. Porque eu podia, se você analisar, eu tenho as melhores desculpas. Imagina se eu chego aqui na tua frente e tenho uma postura diferente dessa e falo assim pra você, ó. Não, Mônica, que a minha mãe morreu, meu pai morreu. Quando a minha filha nasceu, quando eu descobri a gravidez, na verdade, né, eu já estava separada do pai dela. Podia eu fiquei ter parado sozinha. minha faculdade. Ele mora em Aí outro país. ele mora em outro país. Aí ele é um cara é um amigo, né? Óbvio, mas a moeda dele vale 20 vezes menos que a minha. As transferências precisam ser em dólar. Então, assim, ele é prestativo na vida dela, mas não é nada que resolva tanto em função e tal. Pô, ia ser muito difícil, sabe? Esse mês e tal. É isso aí, Rose. Sabe? Ai, porque eu nasci e cresci na favela. Ai, meu Deus, Isso como aí. eu sofro, como eu sou coitadinha. Não, Não. cara, não dá pra mim. Não dá. E durante muito tempo, lógico que não foi sempre assim, né? Não, claro que a gente tem aquele Mas período que você falou, eu aquele entro e período, choro, enfim. eu sofro, Sim. mas eu vou Mas bola pra você frente. sai pra vencer, Sim. sabe? Você sai pra vencer, sabe? Bola Eu pra não, frente, é isso aí. não assumo compromisso com erro. Se não deu certo, Não eu desanima. aprendi. A gente descansa, mas Começa de novo. Exatamente. Sensacional, Rose. Exatamente. Olha, assim, eu não sei, a Nath já conhecia, né? Obviamente. De cor e salteado. Poderia estar ali contando. Mas assim, que história bonita que você fez. E assim, é óbvio que eu tenho certeza que a sua filha só vai conseguir ver isso. O quanto você fez e faz, e ainda vai fazer muito. Sim. Porque, como a gente está conversando aqui, o momento que ela vai exigir várias Roses para poder lidar com todas essas situações. Mas, assim, saber um pouco como você conseguiu fazer o que você fez até hoje, numa história dessa de empreender, e você não fazia isso, Não. você aprendeu a fazer e se preocupa em continuar fazendo e dar o seu melhor, e conseguir criar a sua filha, que eu tenho certeza que da melhor forma possível. Que história linda. Sim. E é uma história muito possível, né? E hoje eu tenho... Hoje, né? Eu falo hoje porque eu tenho 2 grandes nortes, né? Hoje eu entendo muitas das ausências da minha mãe, elas forjaram quem eu sou, né? Eu entendo o posicionamento do meu pai. Então, assim, muito do que eu faço hoje, querendo mais... Continua sendo daquela forma, só um desejo ardente de fazer com que as coisas aconteçam, né, e deem certo, é para honrar a memória dos meus pais, é para ver a minha filha crescendo, e assim, e não tem um ditado muito clichê que fala assim, quando eu venço, várias pessoas vencem? Sim, porque eu honro as pessoas que estão comigo, sabe? De um jeito ou de outro, eu honro essas pessoas. E elas fazem parte da As sua pessoas vida. que me ajudaram com a Maria, né, e me ajudam ainda, né, porque a gente não faz nada sozinho. Nada. A gente trocar. fala isso sempre. E é uma trajetória de solidão e de muita rejeição também, porque custa um preço muito alto você ser diferente. Quando eu saí, né, e quando eu pedi demissão, eu ouvi muitas pessoas invalidando a minha atitude, falando que eu era doida, irresponsável, como que eu fazia um negócio daquele com a filha pequena e tudo mais. Mas eu... sabe, quando seguiu seu coração. Eu não tenho nada a perder, sabe? Pelo contrário. Fiquei pensando, eu não tenho nada a perder, cara. Assim, eu senti a pior dor do mundo, foi a perda da minha mãe. Um luto estendido de quase 5 anos com uma criança pequena, que às vezes eu olhava pra minha filha, chorava, passava situações de escondimento junto com a minha filha, que é uma coisa que hoje minha filha precisa, posteriormente, tratar na terapia. Minha filha, até um tempo atrás, tinha dificuldade de chorar. Ela falava assim, eu não choro, minha mãe chora muito. Minha mãe chora à toa. Porque ela me via chorando muito dentro de casa. Angustiada, com medo.
Gente, Muita olha, coisa. ser humano é caixinha de surpresa. Então, quando você vê o resultado de uma pessoa, A gente então, tem que tratar tudo. Por isso eu te digo, eu tinha as melhores desculpas. Eu tenho as Uhum. melhores desculpas pra eu me vitimizar. Pra não ser a Rose que você é. Sim, exatamente. Pra às vezes até ser um pouco mais grosseiro ou hostil diante de Uhum. determinadas situações, mas eu vejo assim, Mônica, em toda essa trajetória, de uma maneira muito coesa mesmo. O quanto Deus foi misericordioso comigo, me conduzindo, Uhum. sabe? E eu vejo que eu ainda tô no início. Que nada disso, que eu olho, eu faço esse percurso, eu não sinto mais dor, sabe? Nem daquele período mais difícil eu fiquei um tempo. Por que eu engordei tanto? Porque eu só comia pão. Uhum. Eu não vivo na casa de ninguém. Eu ia, às vezes, no final de semana na casa das pessoas para poder fazer as refeições, sabe? Eu criei um trauma na minha filha, que a minha filha era louca para ter uma festa numa casa de festas, Uhum. igual a do priminho, Pietro, que cresceu junto com ela. E eu gritava com ela, falava assim: eu não posso, para de querer o que eu não posso. Mas eu resolvi essa questão em 2022. 2022. Isso, em 2022, minha filha fez 10 anos. Eu ganhei uma premiação, né, que eu não estava esperando. Eu esperava, mas eu não sabia. Mais uma vez, a questão do merecimento, né? No dia 20 de junho, eu fui num treinamento no Assim Saúde, uma operadora que abençoa muito a minha vida, né, de diversas formas. Um beijo, Thaís, Emília, Vitor, meu atual gestor. E a Thaís falou nesse dia, 20 de junho de 2022. Nós temos uma novidade para vocês no pagamento do bônus. Agora ele vai ser quinzenal. Era uma vez no mês. Quinzenal. E o de hoje já está na conta. Atualiza aí. Eu atualizei. Tinha 12 mil reais de bônus. Tem noção? A pessoa ganha 1.800 reais. Eu não consigo relativizar nada. Eu ganho um voucher. Caraca, é o meu voucher que eu ganhei. Porque, porra, tu sai da CLT. Você ganhar 100 reais a mais, tem que quase se estapear com um colega, né? E aí eu liguei pra minha irmã, que a minha irmã é muito regrada financeiramente. Falei assim: Rosângela, dia 27, daqui a uma semana é aniversário da Maria. E eu ganhei um dinheiro que eu não tava contando. Eu nem esperava, não tenho nada pra pagar. Não tenho nada, nada. E eu acho que eu vou fazer uma festa pra Maria. O que você acha? Minha irmã falou assim: Rosenilda, faz. Porque a Maria merece. Entendeu? A Maria é estudiosa, ela estuda sozinha e tal. Eu resolvi fazer a festa na quarta-feira de uma semana. O aniversário da minha filha era na segunda. Foi numa casa de festa. Eu consegui, em tempo recorde, fazer mãe e filha. E foi Organizar surpresa. tudo. Foi surpresa. Ela ficou na casa de uma amiguinha da Mirella, no dia do aniversário, mas aí ela, muito amiguinha dessa menina, ela: eu vou pra festa da prima da Mirella. Aí ela: mãe, a senhora não vai acreditar. No mesmo dia do meu No mesmo aniversário? dia. Eu falei: mas minha filha e tal. Ela: não, eu vou, porque é a festa da prima da Mirella, outro dia eu faço outra coisa e tal. Aí ela: mãe, você não vai acreditar, a Tieda, que é a mãe da Mirella, contratou uma mulher pra vir aqui maquiar a gente. Mas a Ieda tava por trás de tudo, lógico. A moça já tinha passado lá em casa, fez uma produção em mim, eu consegui um vestido igual o cropped que ela tava usando, comprei um negócio todo transadinho, falei pra menina: tu vai ter um desafio, que é botar esse negócio rosa nela, que ela gosta mais de azul e tal. E fui, aí ela chegou, lá tem as fotos desse dia, né? Aí, quando ela chegou, a Mirella tem gêmeas, tem irmãzinhas gêmeas, elas eram pequenininhas, tá? Aí ia fazer um aninho. Quando ela chegou na casa de festa, eu convidei 100 pessoas, faltaram 3 pessoas. Expliquei pra todo mundo: gente, é de cima da... Enfim. Quando ela entrou, a Ieda falou assim: Maria, procura sua mãe, essa festa é sua. Aí ela: Tieda, não é possível. Você vê nas fotos, ela assim, ela não gosta de tirar foto, ela cumprimenta todo mundo, ela tirou foto com todo mundo. E ela ficou em cima de mim, ela: mãe, pelo amor de Deus, a senhora deve ter gastado muito dinheiro com essa festa e tudo mais. E ali eu vi que eu resolvi 2 questões que eram importantes pra mim. Por quê? Por que eu dizia pra ela que eu nunca ia conseguir fazer aquilo? Eu ainda carregava aquele trauma lá da festinha de 3 anos, né? Que eu fiquei sem nada e tal. E hoje, fomos nessa festa de 15 anos, ela voltou: mãe, eu não quero uma festa daquela, não. Eu prefiro ter uma festinha todo ano, com as pessoas mais próximas, com a comida que eu gosto agora com os amiguinhos e tal. Eu prefiro uma dessa todo ano, a senhora me dá um presente quando eu fizer 15 anos, ou uma viagem, enfim. E pode ser, eu falei: tá ótimo. Eu já não trago mais essa coisa pra ela que a gente não pode. Não, a gente pode pensar. Vamos organizar.
vamos fazer. Né? Então, assim, parece que não tem muita receita, né? A gente vai Verdade. indo, vai construindo, Isso. vai percebendo, vai consertando, vai se acolhendo, vai avançando, É né? isso mesmo. É. Muito. Olha, Rose, eu e Nath, a gente só tem a te agradecer. Muito obrigada por você ter É, aceitado o nosso convite. Foi muito especial você vir para esse episódio, Dia das Mães, contar a sua história. e que assim, que seja inspiração para muitas mães que vão nos assistir, que estão nos assistindo. E a gente deseja tudo de melhor para vocês. E que assim, que a gente possa ter outras histórias depois para contar, que você volte e dizer que aqui as portas estão abertas para Vai ser um vocês. prazer. Eu quero aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Queria falar para vocês que estão numa situação parecida com a minha em algum momento. Coragem, coragem. Não desanima. Não desanima. Quem vai garantir o seu palco, quem olha o seu bastidor para você brilhar no seu palco é Deus. Você é uma filha amada. Você não está nesse desafio jogada. Né? Essa sensação de orfandade eu senti na pele, sem a minha mãe, que foi muito difícil. Mas eu vejo Deus me honrando em tudo na minha trajetória. Então, assim, coragem, né? Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Especial para minha madrinha, que é uma segunda mãe para mim, minha tia Lia, minha mãe, minha irmã, que é mãe também. Enfim, para todas as mamães. Aproveita, deixa seu Seu contato. arroba, seu contato, faz seu jabá. Para as pessoas se conhecerem um pouco mais. Eu empreendo como consultora especialista em planos de saúde. Trago as melhores soluções para você, para sua empresa, para sua família, tá? Trabalho com interesse genuíno no cliente, ética e transparência são os valores e os pilares da minha consultoria. Você vai encontrar um pouco do meu trabalho e do resultado que eu consegui conquistar nesses aproximadamente 6 anos de empreendedorismo lá no meu Instagram, que é o @RosenildaRSantos. RosenildaRSantos, tá? Lá no link da bio tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo lá no meu contato. Isso E aí. Mônica, você? As pessoas podem me encontrar aqui no Poder Pode e também na M2CP, @M2CP Gestão. E você, Nath? Eu no Poder Pode e no Thiago. Ele tá ligado. Nath Sampaios com S no final. E a gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores, a Papelaria Carta da More. E a produtora ideal. Temos uma novidade. Ah, não, a gente já contou a novidade. Não, a gente não contou a novidade. Ah, não contou a novidade? Então a gente contou a novidade à toa. Tá É que a gente já viveu um futuro e agora tá vivendo o passado, entendeu? Aí não quer que a gente fique doida. Mas a gente tem uma novidade, que agora os nossos episódios ficarão disponíveis para vocês semanalmente. Sigam a gente, curtam a gente, coloca o joinha, se inscreva no canal. Se inscrevam no canal, compartilhem, mandem para aquelas pessoas que estão empreendendo e que são mães e que acham que não podem. É só crença que precisa ser excluída, porque o poder pode. É Tchau, isso aí, e até a próxima.